Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma semana de Intercidades e esta que já está pontuada por um maravilhoso sol de primavera que tanta falta nos faz, não só ao corpo, mas também à alma. Vamos andar então mais uma vez, mais uma semana, mais um dia de estação em estação e estamos muito felizes porque sabemos que são cada vez mais aqueles que se juntam aqui à tarde e que passam a tarde connosco e nós gostamos muito de saber que vocês estão aí desse lado a acompanhar o Intercidades. Hoje vamos passar por São João da Madeira, Lisboa, Porto, Tondela, Caldas da Rainha e muito mais. Fique para ver porque a viagem vai começar. E, para já, vamos lá ver onde é que andam as repórteres, a Maria João Costa e a Daniela Magalhães. Olá, meninas! Deixa cá vê-las. Já cá estão as duas. Estão-me a ouvir bem? Podem só dizer assim que sim, com a cabecinha. Sim! Então vamos lá pôr o nosso comboio a andar, já vamos conhecer o tema. A primeira paragem é já em São João da Madeira, com a Maria João Costa. Espero, Maria João, que hoje tu experimentes muitos chapéus, que eu adoro chapéus. A Maria João está no museu, quer dizer, se calhar não podes, não é? Porque é um museu, mas tu vais tentar. Está no Museu da Chapelaria, que eu já visitei, que é magnífico. Maria João Costa, começas tu. Olá, muito boa tarde a todos. Olá, Rita. É verdade, estavas a dizer logo no início, já está este sol, já nos convida também a passear e também, não só pelos jardins, mas por sítios como este onde eu estou hoje. Estou no Museu da Chapelaria, é certo, estamos a falar que este espaço era uma fábrica e que foi transformada em 2005 no museu, mas era uma fábrica que abriu em 1914 e que durante anos e anos produziu imensos chapéus. Comigo tenho a Tânia Reis. Tânia, obrigada por estar connosco, diretora do museu. Ela que vai conseguir falar sobre este projeto muito melhor do que eu. Agora tenho que dar os parabéns, Tânia, porque eu sei que vocês fizeram 20 anos no ano passado e fizeram aqui deram um refresh, não é? Tornaram o museu mais próximo de quem o visita, de certa forma. Sim, é verdade. Nós temos aqui um museu verdadeiramente de se lhe tirar o chapéu. Portanto... Nós temos que usar isto, não é? É verdade. Nós, no âmbito desta requalificação que fizemos, tornamos o museu muito mais acessível e inclusivo. Colocamos desde o piso podotátil, textos em braille, textos em português numa linguagem clara e acessível, também em inglês. Tentamos criar um novo percurso museográfico para as pessoas se sentirem mais encaminhadas, chamamos-lhe assim, dentro do próprio museu. E para falar encaminhadas, vamos caminhar enquanto conversamos. Mas é isso mesmo, as pessoas hoje têm esta sensação clara de fazer parte da fábrica, certo, Tânia? Vocês tiveram esse cuidado? Sim, e sobretudo também através do uso da fotografia. Nós quisemos colocar aqui um lado mais humano, apresentar uma dimensão mais humana que antigamente só com as máquinas não era perceptível. Então temos um conjunto de fotografias também exposto da fábrica, quando estava em funcionamento, início do século passado, mas também no período em que ela estava quase a encerrar. Portanto, dá para comparar desde os modos de vestir das pessoas, a como eram, às fotografias de pose, como eram no início do século passado. Portanto, temos aqui uma componente humana muito mais interessante. Olha, vamos contar a história do início, que eu acho que é importante nós fazermos aqui um ponto de situação as duas. A verdade é que quando abriu esta fábrica, e hoje São João da Madeira continua a ser conhecida e reconhecida pelo fabrico, pela produção de chapéus, aliás, a única fábrica no país é aqui em São João da Madeira, portanto continua a ser reconhecido também por isso mesmo, apesar de que, e ajuda-me aqui a esclarecer, esta foi a última fábrica que fazia um chapéu do início ao fim. A fábrica atualmente não faz. Não, atualmente temos duas grandes empresas que tratam a indústria da chapelaria. Uma delas trata a matéria-prima, o pelo para transformar em feltro, e a outra, a FEPSA, transforma essa matéria-prima em feltros para chapéus, ou seja, faz o chapéu, mas sem o acabamento final. Olha, vou ter que experimentar aqui um. A Rita já me estava a dizer que eu tinha que experimentar chapéus. Rita, olha, eu vou tentar experimentar este aqui já. Eu sinto-me, não sei se toda a gente vai perceber o que eu vou dizer. Eu sinto-me, sabes aonde? Lembro Harry Potter, sabes? Quando eles colocam um chapéu e depois descobrem... Mas olha, Maria João... Só me senti no Harry Potter. Sem fazer... sem estragar o teu direto. Há aí uma sala, amiga. Ai, meu Deus. Nunca estragas. Há aí uma sala que tem Conta-me. coisas lindas que tu vais ficar... Tu que gostas de moda, vais ficar a olhar para elas assim, de boca aberta como eu fiquei. Mas continua, que eu estou a ouvir com atenção.
Olha, tenho uma história da Dona Diolinda que já vais conhecer daqui a pouco, que tu vais amar, Rita, mas já te vou contar. Entretanto, continuando, Tânia, e voltando aqui ao início, estamos a falar de uma altura em que realmente toda a gente usava chapéu. Aliás, ninguém entrava nesta fábrica sem chapéu. O próprio o dono da empresa, da fábrica, não deixava. É verdade. Quem vinha a esta fábrica tinha obrigatoriamente de colocar um chapéu na cabeça, porque então, se vêm vender alguma coisa à indústria da chapelaria, como é que ousam não usar chapéu? O que é que acontecia? Dirigiam-se à loja, na altura era o termo à loja da esquina, alugavam um chapéu, vinham fazer negócio e depois iam devolver o chapéu no final do negócio. Portanto, Muito bom, muito giro, acima de tudo. Estas são estas histórias também que nos enriquecem e que tornam também este museu mais próximo. Por falar em mais próximo, eu sei que vocês anualmente fazem um evento que reúnem todos os chapeleiros. Que evento é esse, Tânia? Fala-nos. chama-se o Encontro de Chapeleiros, acontece no dia de aniversário do museu ou no fim de semana imediatamente a seguir e é uma grande festa. Cantamos os parabéns ao museu, obviamente, mas também reunimos os antigos operários desta empresa, antigos operários de outras empresas que existiram cá em São João da Madeira e os atuais operários da FEPSA, da cortadoria e novos designers, novos criadores. Toda a gente se junta para trocar experiências, partilhar memórias. É um dia muito bonito, muito importante para nós, enquanto museu, e de muita alegria. Até porque muitas dessas pessoas que começaram a trabalhar nesta fábrica começaram a trabalhar com 10, 11 anos. Ainda estão vivas e muito jovens, não é? E que conseguem também partilhar essas histórias. Ainda sobre esta fábrica, ela na altura, e falávamos as duas em off sobre isso, foi uma verdadeira revolução industrial aqui nesta região do país. Esta fábrica trouxe isso. É verdade. Há até um romance de um escritor sanjoanense, João da Silva Correia, que se chama Unhas Negras, que conta precisamente a história do operariado da chapelaria, que tem uma frase, uma passagem muito interessante que diz: naquelas malditas máquinas mete-se o coelho de um lado e sai o chapéu do outro, mas se por acaso a obra, o chapéu, não é, trouxer defeito, devolve-se o chapéu às engrenagens e o coelho vai à sua vida. Era um pouco este o imaginário da época. Nós hoje podemos olhar para uma máquina, não sabemos o que faz, mas já não temos medo, não é? Já faz parte da nossa vida. Antigamente não era bem assim. Então, nesse período em que São João da Madeira vivia essencialmente da agricultura, da pastorícia, de repente surge aqui esta grande fábrica, totalmente mecanizada, com eletricidade própria e que vem revolucionar toda a produção de chapéus e até a própria terra, que na altura ainda não era cidade. Há uma história também que nós precisamos partilhar. Estamos a falar que a fábrica fechou nos anos 90, é certo, não é? Porque há uma redução, menos procura relacionada com os chapéus, portanto é normal que isso tenha acontecido, mas há uma altura na história desta fábrica em que são os americanos que começam a investir aqui, pós 25 de Abril, certo? Ajuda-me. Mas o que é que trouxe isto aqui também para... Que impacto é que teve na altura aqui em São João da Madeira? Eu penso que certamente muitos lá em casa se recordarão da série Dallas, não é? O Gear, a personagem, o vilão desta série americana, usava o chapéu da série Dallas e os nossos chapeleiros garantem-nos, embora nós não tenhamos nenhum documento, nenhuma prova, nenhuma fatura. São as pessoas que falam. Exatamente. E então dizem-nos que o chapéu dele foi produzido cá. E a própria empresa, através deste investidor americano, criou um chapéu que se chama Dallas, que nós temos aqui também em exibição. Era um dos chapéus emblemáticos produzidos nesta empresa. São muitas exposições temporárias também que vocês vão fazendo. Eu sei que a nossa Dani hoje vai estar num local muito especial, da nossa Museu da Amália, e quero partilhar convosco. E Dani, também, se me estás a ouvir, houve aqui uma exposição temporária que sou com os chapéus da Amália, porque apesar da Amália não usar os chapéus em palco, ela usava muito no dia-a-dia. É verdade, e nós quisemos mostrar, em parceria com a Fundação Amália Rodrigues, este lado mais natural, mais normal, mais humano da Amália, não só a Amália fadista, não só a Amália... A mulher que andava no seu dia-a-dia. Exatamente, foi este lado da Amália que quisemos mostrar. E na altura os chapéus nunca tinham sido apresentados ao público, portanto foi maravilhoso poderem ser apresentados. Partilharmos estas histórias e perceber que o nosso conta lá está mesmo, a nossa intercidade está mesmo tudo ligado. Agora, obrigada Tânia, já falo contigo, entretanto, se tivermos novas oportunidades, eu quero que vocês conheçam... minha querida, já chegou. Você estava numa consulta, não foi? Pá, venha cá que chegou a tempo para falar comigo. Eu quero que vocês conheçam esta Dona Diolinda, esta mulher que é pequenina, mas com as pequeninas é preciso ter muito cuidado. A Dona Diolinda começou a trabalhar nesta fábrica com 10, 11 anos e foi ela que depois do 25 de Abril revolucionou aqui a fábrica. Porquê?
Dona Diolinda, vocês estavam a ganhar menos do que os homens e a Dona Diolinda disse o quê? Trabalho igual, salário igual. Ah, pois. E foi lá que falou com quem? Como é que isto aconteceu? Mandou toda a gente parar. As minhas colegas que estavam na secção. Fomos ao patrão e dissemos trabalho igual, salário igual. E o que é que o patrão disse, dona? Não, eu não posso ser e trabalhar. Mas ele não tinha homem, mas ele não tinha homens para trabalhar. E tivemos um dia de greve, no outro dia já nos mandou trabalhar. E não tinha homens para trabalhar, porquê? Porque nessa altura houve aqui um crescimento na parte da indústria, seja da madeira, portanto houve mais oportunidade de trabalho e os homens que estavam nesta fábrica foram trabalhar por outros locais. Portanto, quem tinha que fazer o trabalho todo eram as mulheres. Por isso é que aqui a Dona Diolinda disse assim, então vocês vão ver o que é que se faz aqui. Dona Diolinda, como é que foi trabalhar nesta fábrica durante tantos anos? E porquê é que teve que vir trabalhar tão cedo? Nós éramos 11 em casa a comer. 11 todos crianças. Todos seguidinhos. E tivemos que vir trabalhar para termos alguma coisa para comer, senão não tínhamos que comer. E veio a Dona Diolinda para aqui trabalhar, não foi? É remédio. E gostou de trabalhar aqui, Dona Diolinda? Muito. Era uma família, não é? Éramos uma família. E o que é que fazia a Dona Diolinda? Que é assim, uma das coisas que a Dona Diolinda ainda faz hoje é, quem precisar de customizar o seu chapéu, liga à Dona Diolinda que ela tem todo o gosto em fazê-lo. É ou não é, Dona Diolinda? O que é que faz? Conte-me. Primeiro, quando eu vim para aqui para a fábrica, comecei a fazer estes lacinhos. Tinha os dedos pequeninos, não é? Por isso é que conseguia fazer. Tinha o dedo muito grande para o dedal, mas tinha o dedo pequenino Para fazer os lacinhos. Eu tinha que fazer muitos lacinhos para fazer às senhoras, para forrar os 30 chapéus por dia. 30 chapéus por dia. E esse laço era importante porque a Dona Diolinda conta. Era para pôr aqui. Está aqui, este pode usar. Está aqui. Para pôr aqui, para saber qual é a frente e atrás do chapéu. Porque há muita gente que pega no chapéu e nem sabe qual é a frente do chapéu. Até pode botar assim. Que linda, Dona Não sabe. Diolinda, meu Deus. Deixa-me perguntar aqui à Dona Dalila, que ela entretanto chegou para a conversa, eu achava que ela já nem vinha ter comigo hoje. Dona Dalila, quando a Diolinda diz-vos assim, olha gente, não vamos trabalhar mais, ou recebemos como eles, ou então vamos embora. O que é que vocês pensaram? Ela está louca. Na altura eu fazia parte do sindicato. Então pronto. Ainda bem, mas é preciso coragem para fazer isto, não é, Dona Dalila? Aqui no Distrito de Aveiro, fui a das primeiras mulheres a fazer parte do sindicato e a organizar primeiro uma greve de setor, mais tarde a greve das mulheres desta empresa por trabalho igual, salário igual, que ainda hoje se mantém as mulheres a ganhar o mesmo que os homens e conseguimos isso, conseguimos para nós e depois para os outros setores. Agora contem-me, qual é que era o vosso trabalho, exatamente? Eu sei que depois vocês tiveram que passar para a parte das máquinas e da maquinaria, ocupar o lugar dos homens, não é? Mas havia um espaço só de costura que era onde vocês estavam e onde vocês estiveram a maior parte do tempo. A Dalila não esteve comigo. não teve. Esteve na palha, nos chapéus de palha. Lindos. E eu estive no filtro, estive sempre no filtro. Ok. Sim, Depois há aqui duas coisas que é importante também dizer lá para casa, as coisas que eu aprendi muita coisa hoje com elas. Porque todos os chapéus são feitos de pele de animal, certo? Sim, pele de coelho. Mas atenção, nunca ninguém fez mal aos animais, basicamente o que sobrava da produção alimentar, vocês reutilizavam para os chapéus, certo? Chapéu. É isso mesmo, Isso ninguém mesmo. fez mal aos animais por causa dos chapéus, é importante dizer isto. Primeiro comia-se e depois a pele vinha fazer o chapéu. Pois, é o que é, não sei como fazer, é o que é, it is what it is. Mas o que é que vocês faziam? Conte-me, assim muito rapidamente, qual é que era um espaço? Assim, uma coisa muito rápida. Pronto, nós botávamos, o chapéu vinha assim e nós punhamos assim o chapéu. Fazia o lacinho, isto é tudo manual. Tudo manual. Fazia o laço, botava a fita, botava a tira e o forro. Isso aí, quanto tempo é que vocês esperavam fazer cada chapéu? Por dia tinham que ser 30 e tal, não era? E tal, a gente 10 minutos, um quarto de hora, quando eles eram mais duros, quando era o de lã, chapéu de ovelha, era muito mais duro. E de palha, que tipo de chapéu era esse? E porquê é que vocês faziam na altura, dona? Chapéus, na altura chamavam-lhe chapéu de prato, que era o tipo chapéu brasileiro. Que era mais longo, assim. Esses faziam chapéus para crianças, principalmente para crianças, para senhoras, capolinas. E era aí que trabalhava a dona Dalila. E como é que era trabalhar nessa altura, dona Dalila? Olha,
era difícil com 11 anos que ter a responsabilidade. Roubaram-nos a infância, roubaram-nos a adolescência e transformaram-nos em adultas. Tivemos que assumir de caminho a responsabilidade de ter que trabalhar, de ter que dar a produção para as Mas outras. hoje vocês são convidadas muitas vezes para contar e partilhar essas histórias. Também é bonito, não é? Partilhar isso. E de dar-nos um certo prazer até reviver essas histórias, reviver as amizades, reviver tudo isso. Tão bom. Muito obrigada às duas, adorei conhecer. Dona Helena, já vou levar. Não, já foi. Dona Helena, já foi. Dona Helena, já foi. Já foi. Tânia, junta-te a mim para terminarmos também aqui a nossa conversa. Vocês convidam muitas vezes, seja a Dalila, seja a Adelinda, para partilharem estas histórias e manter também vivas esta fábrica, por certa forma é isso mesmo. Atrás de nós, só porque também acho que é importante partilhar, está mais uma exposição temporária e são muitos os artistas, designers que se juntam ao Museu da Chapelaria, certo? Sempre, sempre. Temos uma imensa colaboração das nossas operárias e também operários, porque para nós também é uma honra poder honrar, e passa a expressão, este trabalho, este chão de fábrica que foi tantas vezes invisível e que agora nós queremos dar destaque aqui na fábrica, porque nada se fazia sem estas mãos, não é? Portanto, é importante salientar e dar visibilidade à história das mulheres, que tem sido ocultada em muitos casos da história de Portugal até. A Linda já está aqui para contar. E depois também há a história deste operariado que, por norma, era o mais desvalorizado. Para além disso, nós temos a felicidade de poder contar com imensos designers nacionais e internacionais que nos doam inclusivamente chapéus para a nossa coleção, para nós conseguirmos construir uma coleção, um acervo, para daqui a 100 anos as pessoas perceberem o que é que se fazia na indústria da chapelaria ou na arte da chapelaria, neste caso, nos anos 2000. Que hoje em dia é inevitável, a Rita falava há pouco que eu realmente gosto de moda e gosto, e há muita gente também até partilha este gosto comigo. Há uma história, não é? E a moda vai acompanhando também essa história aqui no museu. Sim, e acaba também por ser cíclica, não é? Nós conseguimos enquadrar perfeitamente um chapéu produzido nos anos 2000 e qualquer coisa com algo produzido em 1950, porque o bom gosto, a moda, a qualidade está lá. O convite está feito, o museu está todos os dias aberto, exceto hoje. Eles abriram de propósito para nós, para nos receber. Por isso, obrigada por isso. Obrigada, Tânia, por receberes o Conta Lá, nosso Intercidades, que fez esta paragem aqui obrigatória. Já sabem, o convite fica feito. Visitem aqui o Museu da Chapelaria. Aproveitem também para conhecer as histórias da Dona Diolinda. Sentem-se à conversa com elas, porque elas têm realmente muito, muito para partilhar. Eu já vou levar este chapéu, já fiquei fã. Claro. Eu acho que é um intemporal, sabem? É aquele básico que fica sempre bem. Muito bem, olha, Maria João, envia um grande beijinho à Tânia Reis, a diretora do Museu da Chapelaria. Foi um gosto ouvi-la. Acho que o teu direto podia ter mostrado muitas coisas bonitas, mas nada mais belo do que essas duas mulheres, duas operárias, duas mulheres que numa idade muito tenra começaram a trabalhar e que em tempos muito difíceis lutaram pela igualdade salarial. E eu agradeço-lhes por mim, porque é por causa delas que nós depois também temos os direitos que temos hoje. E há pessoas que se esquecem disso. E, portanto, para mim foi o mais belo deste teu direto, foi essas duas mulheres que mostraste e que partilhaste as histórias connosco. Muito obrigada. Olha, mas não fui eu que pedi, estas coisas aparecem-me. O que é que tu queres? Um beijinho, Maria João. Eu sei, mas à Tânia. Beijinho grande. Agora vamos também falar de outra grande mulher. Também tive o prazer de conhecer, imaginem, já sou bastante antiga também eu, e de a entrevistar. Tive essa sorte de entrevistar a Amália Rodrigues, que tinha a voz que nós sabemos e que nem vale a pena qualificar, mas que também tinha um gosto imenso pela moda. Era uma mulher que gostava muito de se vestir e de se vestir bem, de se apresentar bem, de representar bem Portugal cada vez que viajava e quando se apresentava em Portugal nos seus concertos. E é muito engraçado, parece que ela esteve aqui um bocadinho connosco hoje, porque eu não sabia que também ela tinha tido uma exposição no Museu de Chapelaria onde estava a Maria João. Passamos agora a bola neste caso, passamos o chapéu para a Daniela Magalhães, que está precisamente na Fundação Amália Rodrigues, que preserva a memória desta grande fadista. E está num lugar cheio de história e também de histórias de roupas bonitas que a Amália vestiu. Olá, muito boa tarde. De repente, eu hoje tenho o privilégio de estar na casa da Amália Rodrigues.
Isto é incrível. Também o podem fazer, já vamos explicar isso tudo. E Rita, falavas da exposição no Museu de Chapelaria. Uma das responsáveis por essa exposição foi aqui a Mariana Gonçalves, que vai estar aqui a dar-nos quase uma tour especial, aqui uma tour privilegiada pela casa da Amália Rodrigues. A Mariana que está aqui há 7 anos, não é assim? E vai agora explicar-nos tudo. Nós estamos aqui a entrar já num ponto específico, estratégico. Exato. Onde nós estamos, e bem-vindos, antes de mais, à casa da Amália, é no hall de entrada da casa onde a Amália viveu durante 44 anos. Atrás de nós temos um retrato. Este retrato que temos aqui é de Pinto Coelho, em celebração dos 50 anos de carreira. Parece uma fotografia. Exatamente, parece mesmo uma fotografia e está aqui propositadamente. Portanto, a Amália sabia muito bem o que é que queria fazer desta casa. E queria o quê? Queria que esta casa fosse aberta a todos. Em vida, a Amália recebia muita gente cá em casa e, pós a sua morte, a Amália queria que a casa continuasse a receber os seus convidados. E, portanto, foi colocado aqui para que, quando os nossos visitantes entram na casa, sintam que estão a ser recebidos pela Amália. Claro que já não pode ser pela mesma, infelizmente. Mas ela arranjou uma forma de receber na mesma aos convidados. Arranjou, sem dúvida. E dizias-me também, esta é uma pintura feita através de uma fotografia, porque ela não pousava muito para fotografias nem nada Tinha disso. por hábito ficar horas a fio para o pintor e para que fizessem a sua pintura. Normalmente escolhiam-se umas fotografias que ela também achasse que eram bonitas e a partir daí faziam então os seus retratos. Este é um deles e é o retrato que está logo em destaque no hall de entrada assim que a pessoa entra na casa da Amália. E outro centro principal para onde vamos agora desta casa é o salão. O salão. O salão, que é um sítio místico, mítico, lendário. Este é o espaço mais vivido da casa. Portanto, onde nós estamos agora é o salão da casa. Era aqui que a Amália recebia os seus convidados. Músicos, os poetas, os compositores, toda a gente vinha parar aqui ao salão da Amália. Aquelas célebres tertúlias que duravam noites inteiras aconteciam aqui, neste salão. A Amália não gostava de estar sozinha e, portanto, ela queria era a casa cheia de pessoas. Sempre cheia. E vemos também aqui um vestido, há pouco a Rita, isto porque a Rita me estava a falar dos vestidos da Amália e da moda, que ela era muito conhecida por isso também. Vemos aqui um dos tantos vestidos. Um dos vários vestidos Quantos de palco são? da Eu sei que Amália. vocês estiveram a fazer o inventário, tu e a São Joana. mais de 70 vestidos de palco. Posso-vos dizer que nem todos são negros. Nós temos muitos vestidos coloridos aqui em casa também e alguns estão expostos. Este que temos aqui é um género de um balandrau e embaixo temos uns sapatos de palco que... Para quem não sabe, a Amália tinha cerca de 1,57m, 58. Debaixo dos vestidos de palco, sempre 18 centímetros de salto, para parecer muito mais alta. Os franceses diziam que ela parecia que tinha 4 metros de altura. E era como se tivesse, começava a cantar e tinha mais de 4 metros de altura. Eu sei que nós temos também aqui, todas as peças aqui são especiais, até porque é tudo original e como estava disposto na casa. Tudo o que nós temos aqui na casa é 100% original. A forma como as coisas estão dispostas, tanto o sofá, os carpetes, os objetos, são como a Amália tinha. Portanto, entrar na casa da Amália é voltar a entrar na casa como se ela estivesse aqui. Portanto, a casa está tal e qual como a Amália a deixou. Temos as guitarras, temos o piano, que era muito tocado pelos seus compositores, temos também o seu busto. Toda a casa está decorada ao gosto da Amália e assim permanece. E aqui no centro da sala temos uma peça especial. Sim, temos uma peça que foi feita por uma amiga muito especial da Amália. Era uma artista plástica, chamava-se Agora, Chica. desculpa, Mariana, vamos só dizer, para entrar aqui é preciso ter os pés protegidinhos, porque isso é assim, estamos aqui a falar em carpetes e andamos, o nosso cortejo também está com os pés protegidos, andamos por aqui, é verdade, nas carpetes, mas sempre com tudo protegido. Exatamente. E falavas-me então da peça, desculpa. Chica, que é uma peça que, portanto, foi feita pela Chica, que era uma artista plástica, chama-se
a última ceia e, portanto, esta peça foi feita com pedras apanhadas na praia do Brejão. Brejão, onde a Amália tem a herdade e uma casa de férias também. Portanto, é uma peça que, em termos de valor simbólico, dizia muito à Amália e é por isso que está no centro da sala, no centro de uma mesa, para que toda a gente a visse. Portanto, as peças aqui em casa vão das peças mais luxuosas e antigas até umas peças mais simples, mas Valor sentimental. e beleza das coisas. E também vemos aqui grandes arranjos de flores que neste momento são de papel, mas na altura não era bem assim. Não, nós costumamos dizer que se havia uma coisa que esta casa cheirava era a flores. A Amália tinha era quase uma obsessão por flores. Adorava flores, onde quer que estivesse apanhava flores. Se o jardim fosse privado, não importava, a Amália ia lá, apanhava flores. E era mesmo a melhor prenda que lhe podiam oferecer, era um ramo de flores. A casa estava sempre decorada com ramos de flores pela casa inteira. O arranjo que temos aqui maior, na altura, estaria exatamente também muito grande. Mas e muito flores naturais sempre. Sempre naturais. As favoritas, sardinheiras e mal me queres. Sardinheiras que mantemos nas varandas da casa até hoje. Exatamente. Agora vamos até outra parte da casa. Mariana, nós já nos encontramos no final, pode ser. Vamos agora sair do salão, com licença, eu estou a caminhar na casa da Amália, nunca pensei. E vamos ter ali com a Joana, que também faz parte da fundação. São duas jovens que inclusivamente já fizeram um inventário de tudo o que vem aqui dentro. Não é assim, Joana? É assim, nós estamos aqui há 7 anos, eu e a Mariana já dizemos isto é um casamento unido pela Dona Amália. E o nosso trabalho inicialmente foi fazer visitas à Casa-Museu e fazer o inventário de tudo aquilo que podem ver quando nos visitam. E neste momento estamos aqui na sala de jantar. Estamos na sala de jantar. Na sala de jantar já vou uma curiosidade sobre a sala. Aqui o nosso cortejo vai dar a voltinha por outra parte da casa para nos verem de outro ponto. O lugar da Amália seria aqui este que agora o cortejo pode filmar. À cabeceira. O senhor engenheiro, o marido da Amália, com quem ela teve 42 anos, na outra ponta da mesa, se tivessem convidados. Se não tivessem convidados, o senhor engenheiro aqui mais perto da sua esposa. Contudo, conta quem viveu com eles, eram raros os dias em que não tinham convidados. Eles tinham muita gente a viver com eles. Vivia muita gente cá em casa e, obviamente, a Amália, na altura, era a mulher mais conhecida do país e, por isso, tinha as chamadas obrigações de figura pública e recebia muita gente cá em casa. Além disso, isto é público, a Amália odiava estar sozinha. Ela tinha medo da solidão. Esse medo acabou por ser uma benção para os admiradores. Nós temos muitas histórias de pessoas comuns que simplesmente bateram à porta no andar de baixo e diziam, a empregada abria a porta e diziam: posso conhecer a sua Dona Amália? Se a empregada fosse a dizer: ó, sua Dona Amália, estava um senhor ou uma senhora que gostava muito de conhecer, a Amália convidava essa pessoa para entrar, ficar para um chá ou para uma refeição. Mas já havia vezes até que já nem sequer lhe diziam porque já sabiam que a Amália ia dizer que sim. Sim, a Amália não recusava a companhia a ninguém. Ela tinha muito esta ideia, que eu acho que é maravilhosa para uma figura pública. Ela dizia: eu posso estar muito cansada, mas se as pessoas gostam de mim, tenho que gostar também, não é? E por isso recebia toda a gente cá em casa, independentemente da sua origem. E acabava por juntar um grupinho muito interessante, que era desde o professor David Marão Ferreira à senhora que vendia flores na praça ali em baixo. Para ela, se gostavam dela, ela gostava deles e ela queria conversar e receber bem as pessoas. E quem é que vivia aqui com ela? Dependia muito da época. O marido, a partir de 61, inicialmente ainda viveram no Brasil, porque foi lá que eles se conheceram, apesar do César ser português. O marido, a partir de 61. No final da vida, vivia uma secretária, vivia a Eugénia, que era a cozinheira, e ainda hoje é um dos nossos braços direitos, é das pessoas que nós mais confiamos para falar sobre a Amália. Vivia a Cortizo, que era a enfermeira. Portanto, rodeada de um monte de pessoas. Sim, ela não podia estar sozinha, não podia, ela não suportava a solidão, era mesmo o maior medo da Amália. Falando das cerejinhas, eu sei que é uma curiosidade. É a curiosidade desta sala. A Amália, até aos 14 anos, foi criada pelos avós e ninguém, ou dizem que ninguém, decorou nem o dia nem o mês em que a Amália tinha nascido. E a avó, para remediar a situação, disse apenas: olha, filha, nasceste no tempo das cerejas. Isso é muito complicado, pensou a Amália, não é? O tempo das cerejas pode ser maio, junho...
Julho. Obviamente tiveram que registar aquela criança e calhou o 23 de julho de 1920, mas foi uma data que calhou. Inventada. Em pequenina, sou Dona Amália, era muito esperta e pensou algo deste género. Está bem, oficialmente eu nasci em julho e os meus avós, nós somos muito pobres. Então eu vou escolher o dia 1 de julho para fazer anos. Como é o início do mês, os meus avós receberam ordenado e têm dinheiro para me comprar repousados. Era a única coisa que lhe conseguiam dar e já era muito bom para a altura. Em pequena, vai sempre celebrar no dia 1 de julho, transformando-se em Amália Rodrigues. Esperta novamente 2 vezes, no dia 1 e no dia 23. Oficialmente, não sabemos qual é o dia em que a Amália nasceu. Está registada a 23, mas é a data que É o dia que a Amália quiser. Quando compra esta casa, em 54, pede que lhe pintem cerejas na sala de jantar, assim em homenagem a essa história que a avó contava. A Amália é alfacinha, ela nasce e cresce em Lisboa, a família é quase toda do Fundão, tinha que ser do tempo das cerejas. O tempo da vindima não tinha metade da graça. Rita, tens qualquer coisa para me dizer? Acrescentar, sabes que eu sou completamente fã da Amália desde sempre. Queria só acrescentar, porque evidentemente que a tua convidada sabe, mas tu que já és mais pequenita, se calhar não te lembras, mas é das coisas mais bonitas que existia, que acontecia em Lisboa, quando a Amália fazia anos, nesse dia que ela elegeu para fazer anos, no dia 1 de julho, Lisboa ela vinha à janela e Lisboa vinha cá abaixo cantar-lhe os parabéns, e era uma coisa muito emocionante, porque ela adorava esse ritual de vir à janela e das pessoas lhe cantarem os parabéns da Rua de São Bento, onde tu te encontras, que eu acho que é das coisas mais bonitas que eu guardo, pelo menos da memória de uma cidade a homenagear esta grande farista. Continua, Dani. Claro que sim, é lindíssima. A Rita dizia-me, vamos andando ali para a cozinha, pode ser. A Rita dizia-me que no dia 1 de julho as pessoas vinham cantavam os parabéns. A Amália acrescentou aqui outra curiosidade e já estamos aqui, que esta casa é labiríntica, é uma casa grande. Mas é uma casa bastante portuguesa. É bastante portuguesa. E agora entramos aqui na parte da cozinha. Sim, na cozinha temos aqui, ao contrário do que as más línguas dizem, temos sim a bebida preferida da Amália, o chá, que segundo as senhoras que viviam cá em casa, o chá acompanhava tudo, ou seja, sardinhas assadas, bacalhau, carapau frito, por isso uma casa bem portuguesa. Esta sim é a bebida preferida da sua Dona Amália. E aqui temos o dono da casa, temos aqui a Mariana a fazer de segurança do nosso menino. Olá, meu amor. É o Chico. Vocês, isto pertencia à Amália. Que idade é que ele tem? Nós não temos bem a certeza. Os papagaios podem viver até aos 90, 100 anos. O Chico veio cá para casa em 95. A Amália faleceu em 99, por isso ele ainda viveu uns aninhos com a Amália. O Chico está aqui porque esta é a casa dele. Eu não conheço outra realidade. 30 anos tem, com certeza. Ele, neste momento, não vai abrir o bico porque está em intimidade com a câmara, que isto é só quando ele quer, não é? Vá lá. Ele fala bastante, ele mia, já miou. O Chico chama pela Eugénia, para uma das senhoras que trabalhava cá em casa. Sempre que precisa de ajuda ou de alguma coisa, ele chama pela Eugénia. E vemos ali ao fundo uma fotografia da Amália com o Chico. Com a Amália que já com 79 anos e o Chico ainda muito pequenino. O Chico diz, bom dia, até amanhã, lindo. Se nós estivermos a comer e ele estiver por perto, o Chico começa, queres papinha? Está bom. Portanto, vocês já têm toda uma rotina e conversas com o Chico. Sim, o Chico é o dono da casa, é o Chico. A entidade patronal é a nossa direção. Está a querer participar, estamos com alguma sorte. O Chico, no jardim, nós quando temos sessões... Já agora vamos passando aqui para o jardim. O Chico, além de chamar pela Eugénia, também chama pela Amália, sempre que houve música. Por isso, quando nós temos fado no jardim, recorda, não é? E está a fadista a cantar e está o Chico, Amália. A fadista até se benze. Exato, se calhar vamos descer mesmo até lá abaixo. Já que aqui estamos, vou dar aqui um bocadinho as costas, mas é só para descer, acho que vale a pena. E vemos aquele LED, pronto, já é mais moderno, é que uma adaptação, não é? Então moderno, é uma réplica do LED que existia no Olympiade de Paris, uma das salas onde a Amália cantou durante largos anos, era a sala mais emblemática da Europa na altura. Recentemente há poucas décadas, houve um espetáculo em homenagem à Amália, sobre o Olympiade também, e depois ofereceram à Fundação aquele LED que replica, que é uma réplica do lettering que aparecia na fachada do Olympiade de Paris. Portanto, uma coisa importantíssima. Exato. Aqui estamos no jardim. Atualmente o nosso jardim
todas as terças, quintas e sábados, é o local onde nós revisitamos os fados, as marchas e o folclore da Amália. É aqui que nós fazemos as nossas sessões de fado. A única regra que nós temos, cantar Amália. Claro, e parece uma regra bastante sensata. Vocês quem é que costumam ter por aqui? Vai mudando? Nós temos um elenco residente, que é a Célia Leiria, o Pedro Amendoeira e o Flávio Cardoso, mas contamos também com a participação da Mel, da Ana Paulo, o Tiago Correia. Vamos variando. Célia Leiria é que vem cá mais regularmente. Sim. Porque porque aí está, nós queremos mesmo que isto seja uma experiência intimista e que se cante Amália. Esse é o nosso Preserve objetivo. para sempre, de alguma forma, a Amália aqui, que já está, isto tem aqui um trabalho incrível, também de uma senhora que trabalha aqui todos os dias e que faz a limpeza até de tudo aquilo que vimos. Sim, nós somos uma equipa pequenina, temos a nossa Cami, que é a senhora que faz a limpeza. Poucos, mas bons. Poucos, mas bons. E acreditamos, acima de tudo, na missão que a Amália nos deixou. Ela deixou-nos uma missão cultural, educativa também, social, daí está... Há lucros da Fundação que são direcionados por vontade da Amália para a Casa do Artista e para a obra social do Brejão, a localidade onde ela tinha uma casa de férias, e deixou-nos a missão de defender o seu legado, e isso nós vamos levar, mesmo quando não estivermos aqui, vamos continuar a defender o legado da Amália, porque ela merece, sem dúvida E alguma. dou-vos os parabéns porque fazem aqui um trabalho incrível, deixem-me dizer-vos, como dizia há pouco, poucos mas bons, que fazem aqui um trabalho incrível, portanto já sabem, terças, quintas e sábados, podem vir aqui ouvir fado, cantar. As pessoas cantam algumas canções da Amália, não é? Podemos recordá-la dessa maneira e podem viver aqui um bocadinho do espaço que seria viver na casa de Amália Rodrigues, neste caso no jardim. Tem aqui um café, inclusivamente, portanto, fica o convite feito. Obviamente também podem fazer as visitas à casa, tudo podem ver nas redes sociais da Fundação Amália Rodrigues. Uma maravilha, Daniela, uma maravilha. As duas, de resto. Passámos por São João da Madeira, esta visita agora à Casa da Amália, em Lisboa, e agora vamos fazer a nossa habitual ligação ao site do Conta Lá, onde está a jornalista Ana Rita Cristóvão, que nos vai dizer quais é que são os destaques de hoje, Ana Rita. Olá Rita, muito boa tarde. Hoje no nosso site temos, como de costume, uma emenda muito variada de artigos exclusivos pelos nossos jornalistas, e começamos por uma notícia feita pela jornalista Mariana Muniz sobre um café fora do habitual. É um produto que não tem cafeína, é feito de leguminosas e venceu um prémio de empreendedorismo destinado às mulheres empreendedoras nas zonas rurais. Chama-se Coffee, portanto o nome é bastante elucidativo daquilo que é, mas a verdade é que não tem cafeína e é feito de tremoço doce. Para perceberem um bocadinho mais, têm de visitar o nosso site, mas a verdade é que a autora do produto garante que o sabor se mantém tal e qual, e são também adaptadas e recriadas técnicas antigas como a moagem do grão. Isto acontece em Santarém, e de Santarém vamos até Braga para um artigo da jornalista Joana Amarante, que nos dá conta de que a Universidade do Minho tem um projeto pioneiro que vai permitir que um aluno possa tirar duas licenciaturas em simultâneo. Ora, isto vai estar disponível já no próximo ano letivo, vai abranger apenas os cursos das áreas de Economia e Ciências, mas vai permitir que no final da licenciatura o aluno saia com 2 diplomas. Há já alunos interessados, mas para perceber também como é que isto tudo vai funcionar, aconselho também novamente a visitarem o site. De Braga passamos para Ferreira do Zezer, também à boleia da Joana Amarante, que nos dá conta de uma história feliz de uma farmácia que nesta zona do interior do país conseguiu contrariar a tendência e também a fuga de muitas pessoas que normalmente procuram fugir destes lugares devido à falta de emprego. Neste caso, esta farmácia implementou o sistema de trabalhar apenas 4 dias por semana, e isso está a chamar a atenção e até a levar aqui a uma tendência contrária, que é a de haver cada vez mais pessoas à procura destes modelos de trabalho. São apenas alguns dos muitos destaques que temos hoje para oferecer no site do Conta Lá.
Obrigada, Ana Rita. Sempre uma boa oportunidade para passarmos pelo site do Conta Lá, que ainda este fim de semana fez também um trabalho fantástico a acompanhar a meia maratona de Gaia, onde tu também estiveste. Foi um trabalho incrível, não só na emissão na televisão, no linear, como se costuma dizer, mas também no site e no YouTube. Um beijinho para toda a equipa do Porto. O nosso comboio vai partir agora, vai parir. Olha, também faltava mais nada. Vai partir para outra paragem da arte visual. A minha próxima convidada viveu e cresceu numa aldeia perto de Tondela. Mais tarde estudou nas Caldas da Rainha, como não podia deixar de ser, mas não concluiu o curso porque quis dedicar-se à prática artística. O seu nome é Ângela Ferreira, mas ela apresenta-se, ai, credo, peço desculpa que isto hoje está, não sei, deve ser segunda-feira, está a demorar a carburar. Apresenta-se como Cruella d'Enfer. Ora vejam. Estava a Cruella a contar-me, não é que isto, vais perceber porque é que isto é incrível. Estava a Cruella a contar-me que esta carrinha era uma antiga carrinha da Gulbenkian, ou seja, uma carrinha biblioteca, que a Gulbenkian cumpriu esse papel pioneiro de ter as bibliotecas itinerantes que andavam por todo o país a distribuir livros para uma população que não tinha capacidade de ter acesso aos livros. É que tu não sabes, é que eu fiz um programa só dedicado às bibliotecas itinerantes. Está tudo ligado. Oh, rapariga, isto está tudo ligado. Mas ficou linda e agora também, olha, também está a cumprir um bom propósito, que é está a servir gelados Sim, não está parada a levar felicidade. Olha, Cruella, para quem não te conhece, eu sou super fã do teu trabalho, já te acompanhei há muitos anos, até por outros sítios por onde passei, em que fui acompanhando também o teu trabalho. Vamos primeiro ao nome, que senão toda a gente me vai perguntar, mas por que raio é que a Ângela deu este nome de Cruella d'Enfer? Isto tem a ver também com a tua timidez e necessidade de criar uma personagem? Tem muito. Eu venho, desta aldeia muito pequenina. Na escola primária éramos só 5 alunos na turma. Como é que se chamava a tua aldeia? Saldonas. É espetacular, porque nós aqui no Intercidades queremos parar em todas as aldeias, sobretudo nas mais pequeninas. Agora estamos aqui a fazer uma paragem contigo. Fala-me um bocadinho de Saldonas. Sei lá, cresci a ouvir histórias de bruxas, muitas lendas, muitos medos. Ao virar da curva achava que vinha lá alguém, havia muitas histórias. Havia esses mitos todos. Sim, havia muitas tradições, superstições, e eu cresci fascinada com essas histórias. Como eu te compreendo, sou totalmente fascinada por essas histórias também. Estavas a dizer-me que eram só 5 alunos? Éramos só 5 alunos, íamos a pé para a escola, com animais, era uma felicidade. Então, e é óbvio que tu terias de transportar isso para a tua arte, não é? Sim, sem dúvida. Acho que isso é a minha base. Sim, porque tu tens as criaturas mágicas, as lendas antigas, a espiritualidade, não é? As paisagens. Sem dúvida. Vem tudo da infância. Nós estamos sempre a falar sobre isso aqui no Intercidades, com todos os convidados que têm alguma
com licença, que eu agora vou ter que pôr o meu microfone, que decidiu ter vida própria. Mas já o pus na ordem. Todos os convidados têm este lado artístico, como tu. Como diz o José Luís Peixoto, que esteve ali sentado no outro dia, nós passamos o resto da vida depois a olhar para a infância, não é? Sim. Que é de onde... Pois, e eu não quero perder esse lado. À medida que a idade vai avançando, uma pessoa vai tendo responsabilidades de ser adulta, mas eu não quero perder esse lado com o meu lado de criança. Nunca, não é? Porque depois é isso que também nos dá esse primeiro olhar sobre as coisas, que é irrepetível e que vocês artistas, quando o conseguem manter, como é o teu caso, porque há um lado às vezes muito pueril ainda nas coisas que tu fazes. Como é que eu ia te explicar? Não é pueril, é muito fresco. Tem a ver com essa criança ainda a observar as coisas e os seus medos? Sim, e tem a ver com conquistá-los também, com o facto de, sei lá, ver a vida de uma certa maneira até certa altura e perceber que consigo cada vez ir mais longe com as coisas que eu vou fazendo e ultrapassar medos e barreiras e... Claro. Olha, e ultrapassaste medos e barreiras e de tal forma que agora tu pintas e fazes coisas incríveis e mesmo coisas grandes, em murais gigantes e coisas... Bem, é incrível, mas eu preciso perceber, essa miúda que saiu da sala de aula onde estavam 5 crianças sentadas com ela... Quando é que ela sai? Como? Porquê? Portanto, vais para Tondela depois? Sim, depois vou para a cidade, começo a perceber quais é que são os meus interesses, decido ir pelo caminho das artes, no liceu. Foi no liceu, não é? Foi no liceu, mas com muito pouca noção do que é que eu queria ser. Então havia muita confusão. Quando acabasse o liceu, o que é que ia ser a minha vida para além daquela normal, cidade? não é? Mas quer dizer, isto foi ainda no liceu, portanto, tu pelo menos tinhas consciência que desenhavas bem, que tinhas uma certa... Sim, já havia essa noção, até porque os amigos também pediam para eu desenhar coisas para eles, desenhar nas mochilas, essas coisas. Eu tinha interesses de bandas desenhadas, em casa estava também sempre a rabiscar, mas realmente do lado da família não havia muito esse incentivo, sim, nem esse lado para trás de alguém na família ser artista. Portanto, sim, eu é que comecei a ir... Mas essa validação que os amigos nos dão, quando alguém nos Sim, diz, Ia, tu fazes isso muito bem. Sim, sim. Isso é uma coisa que nunca mais... Até hoje. Nunca mais esquece. Mas o que me estás a dizer é que, de certa forma, na tua família foste um bocadinho pioneira, não é? Não é aquela coisa de, o meu pai era pintor, ou a minha mãe, ou a tia, ou o avô. Sim, eu agora olho para trás e vejo que eles têm um lado artístico, mas a minha mãe era costureira. Pois tem. Tem esse lado e agora encontro desenhos dela. Ela, infelizmente, faleceu há pouco tempo e agora anda a descobrir um mundo para trás. Pronto, que me deixa orgulhosa. Andamos sempre a olhar para a Sim. infância. E depois o meu pai é serralheiro, mas também encontro trabalhos dele antigos que vê-se que há ali uma veia artística que não foi explorada. Isso é tão bonito, já viste? Sim, sim. Afinal, eles também, se calhar, eram um bocadinho artistas. Sim, eu acho que só por fruto das circunstâncias de um meio pequeno, se calhar não seguiram por aí, ou então, pronto, foi aquilo que eles decidiram. Tiveram que trabalhar, se calhar, não é? Exatamente. Que foi o que a nossa geração conseguiu conquistar, e muitos dos pais da nossa geração não. Sim. É que nós já conseguimos, de certa forma, tentar escolher aquilo que nos fazia Exatamente, felizes. sim. Não é? Então, e depois de Tondela, do liceu, vais para a capital, como nós dizemos aqui no Intercidades das Artes, não é? Caldas da Rainha. Sim. Depois de algumas confusões, de perceber o que é que eu quero, decidi mandar-me para as Caldas, uma miúda Adoro tímida. mandar-me, tirar-me de cabeça, porque senti que podia ser um meio pequeno, artístico e fácil de me integrar. E foi o que aconteceu. Foi maravilhoso porque... Sabes que eu estive a ler, eu estou um bocado enervada, porque a minha equipa e eu estivemos a ler algumas descrições tuas e de outros artistas que viveram... passando a redundância nesse viveiro que era as Caldas da... que são as Caldas da Rainha no ponto de vista artístico. Que inveja! É verdade. Vocês viviam em apartamentos partilhados, mas bastante bons, porque não, os preços não são como agora, não é? Era ridículo, porque a verdade é que eu antes de ir para as Caldas estive um bocadinho em Lisboa, na Lusófona, e realmente o choque foi muito grande, seja financeiro, seja de confusão, tudo. E nas Caldas havia um acolhimento muito maior, as casas grandes, a partilha com outras pessoas, preços baratos. Os meus pais aí podiam suportar de uma maneira mais fácil. Sim, também era um ambiente como artístico mais interessante para ti, não é? Muito interessante, porque eu fui percebendo que ao frequentar as aulas não era bem aquele curso que eu queria fazer.
Mas ao não frequentar as aulas comecei a ver a cidade de outra maneira, frequentada por artistas de teatro, músicos, pessoas a fazer exposições, aí comecei a ter contacto com alguma coisa que eu gostasse de fazer no futuro e começou a ganhar um certo interesse por ilustração ou pela pintura. Eu pensei, se calhar é a altura certa para arriscar nisto. E arriscaste? E arrisquei. E correu-te muito bem. Correu bem porque eu acho que consegui angariar um grupo de pessoas fantásticas à minha volta, consegui atirar-me outra vez de cabeça para vir a Lisboa às exposições. Lembro-me de uma no CCB de uns artistas brasileiros que mudaram a minha vida, porque de repente o CCB estava transformado numa instalação gigante. Os artistas são gêmeos, são muito conhecidos, e eles já faziam um pouco desta mistura da arte urbana transportada para a galeria. Eu pensei, uau, isto é fantástico, isto é o que eu quero fazer um dia. É espetacular, não é? Quando há pessoas que mudam, de repente, é mesmo aquela epifania, não é? Sim. Que nós vimos uma coisa, ok, obrigada por me teres mostrado isto, porque é isto que eu quero fazer. Sim, eu acho que tive esse grupo de amigos bons que me mostraram, pronto, que era possível ser artista em Portugal, com algumas dificuldades, principalmente sendo mulher, Sim. Mas daí o nascimento da Cruella. Foi aí que eu decidi criar o nome da Cruella, porque comecei a aprender a pintar nas ruas e não ia escrever Ângela, senão toda a gente descobria quem eu era. Portanto, nessa altura as tuas pinturas ainda eram ligeiramente ilegais. Sim, mas como todos os artistas começam. Não era assim tão ilegal, Sim, claro, mas havia sítios específicos para Mas eu senti que queria fazer parte deste universo e para isso queria criar esta personagem que me fizesse sair um bocadinho da casca, saísse da Ângela normal, Sim, toda a gente que pudesse ser outras coisas, Sim, não é? outras coisas. E realmente isso fez-me abrir a conchinha. Ai, que bom, que bom. E depois, se eu agora se te perguntasse, para quem não conhece o teu trabalho, porque não é muito fácil de o definir, no sentido em que tu não usas só um suporte, não usas só uma técnica. Certo. Tanto fazes murais gigantes, como ainda tens aplicação ao desenho, como é que tu defines aquilo que tu fazes? Há uma expressão técnica que é ser artista multidisciplinar. Pronto. Mas isto... Não diz nada, não é? Traduzido por miúdos, faço ilustração e dentro da ilustração posso fazer capas de revistas, trabalho comercial para marcas, como é o caso de uma marca de cerveja que eu todos os meses tenho que fazer uma ilustração nova. Sou artista plástica no sentido de faço telas para exposições. Sou muralista porque pinto na rua. E já conseguiste perceber, dentro dessas disciplinas todas, o que é que tu gostas mais? Não, porque eu gosto de explorar, sempre gostei de aprender técnicas novas e estou sempre à procura de outras ferramentas. Por exemplo, eu agora ando a experimentar fazer cerâmica e a pintar azulejos. Andas? Que Sim, adoro. Porque é muito inesperado o resultado, já foge àquela coisa de tudo é perfeitinho e tudo está controlado. Não, é uma coisa assim mais inesperada e eu gosto sempre do resultado. E quando te vais desafiante nessas técnicas novas, procuras outros artistas da área? Procuro outros artistas porque realmente Lisboa de repente é uma aldeia para mim. Já viste, era tão grande. Sim, para mim era o mundo e de repente agora é pequena. Agora é pequena. Não é muito pequena, mas sim, já conheço imensas pessoas de diferentes áreas que eu vou sempre perguntando. Ou até fazer colaborações. É super giro, sim. Sim, é muito giro porque acabo sempre por aprender uma técnica nova, mas das coisas que mais me preenche realmente é pintar na rua, porque... Porque é que todos dizem... Olha, já estive aqui, eu qualquer dia faço aqui a contabilidade de quantos artistas já tive bons aqui sentados como tu, e uns 6, acho eu, desde que começámos o programa, há um mês e pouco, portanto, estás a ver, não é nada mau o número. E realmente, a rua como mural é uma coisa que nenhum de vocês... Eu acho que tem a ver com a escala. É uma coisa que, sei lá, de repente acabar um mural de 10 metros, 15 metros e vir cá abaixo, olhar para cima e de repente as pessoas estão ao teu lado a fazer comentários e viram o processo e falam contigo. E pois, eu acho que é essa parte. Desconfio que é essa parte. Todos me falam disso. Sim. Do acompanhamento dos vizinhos que ao início estão desconfiados, mas depois começam a perceber e depois começam a perguntar. Depois já se fazem parte quase do processo, não é? Sim. Eu adoro isso porque realmente o trabalho de ateliê é uma coisa muito pessoal e eu valorizo porque também gosto de ser bicho do mato. Gostas? Precisas? Preciso da minha solidão e do meu espaço
para conseguir ser criativa. E antes de fazer o mural, eu estou a desenhar num caderno, Claro, na minha paz. Porque depois, primeiro fazes o mural, explica lá o processo. Isto depois fazes pequenino primeiro e depois é que aumenta a escala, não é? Portanto, eu desenho sempre no caderno, como se fosse... Toda a base dos meus trabalhos começo pelo caderno, com um lápis e uma borracha, depois passo para o computador para explorar as cores, que cores é que eu quero usar. Até Sim, normalmente... as cores são têm um grande impacto no teu trabalho. Tu fazes uma escolha de cores muito... que a pessoa percebe logo que os trabalhos são teus. Isso também é muito giro. Sim, isso já me deixa muito feliz que ao longo destes anos, de 16 anos, as pessoas já reconhecem o meu trabalho pelas cores. Sim. Mas realmente passo para o computador, até porque muitas das vezes tem que ser aprovado por um cliente ou pelo dono do prédio. Pois é, também já falámos sobre isso e eu acho isso fascinante. Quer dizer, vocês não podem agarrar-se, não. Olha, vou ali ao prédio da Rita fazer o mural. Não dá. Por acaso, o meu prédio, vou-te dizer que dava um grande mural, mas depois... Rita, se quiseres... Tem de convencer os meus. Temos que fazer primeiro obras no elevador, não há dinheiro para tudo. Ok. Mas ou é o proprietário do edifício, não é? Sim. Ou é uma marca. Ou é uma marca. Sim. E, portanto, tu tens alguma liberdade criativa, mas não tens toda. Ou tens toda? Eu gosto de ter um briefing. Às vezes, quando eu vou pintar a um outro país, por exemplo, as pessoas já me dão algumas guias. Por exemplo, olha, há esta lenda sobre este país que podes inspirar. Porque senão tenho que ser eu a partir do zero com a minha pesquisa e muitas vezes pode não ser aquilo que as pessoas estão à espera. E eu gosto, às vezes, de um guideline para me ajudar a entrar no tema ou na envolvência do espaço. Claro. Para me inspirar, de certa maneira, a criar uma coisa específica para aquele sítio. Mas tens que ver o sítio. Vais lá sentir o mood. Tipo, não posso de repente ir à Itália. Não, quando é cá. Quando é cá, sim. Podias arranjar Quem me dera. Eu punha logo isso no orçamento. Desculpe lá, tenho que ir lá ver Não, às vezes, eu ultimamente tenho trabalhado muito com hotéis e felizmente eles dizem não quero vir cá experimentar para se inspirar. Eu, claro que sim. Com certeza, é muito importante para o meu trabalho. Tenho que ver o sítio. Sim. Não, mas... tenho a felicidade de ter clientes já de algum tempo, pronto, de alguns anos, que confiam imenso no meu trabalho e dizem, olha, faz o que queres. Ai, que bom, que bom. Pronto, felicidade. Mas às vezes isso traz mais pressão. Eu sei. Agora o que é que eu vou fazer? Tipo a expectativa, não é? Quando dão tudo. Olha uma coisa, e agora o que é que andas a fazer? Só para terminar. Eu ficava aqui a conversar contigo mais tempo, mas já esgotámos o tempo. Agora vou ter o próximo mês vai ser muito bom para mim, porque vou criar a imagem gráfica do 25 de Abril para a Câmara Municipal de Almada. Que coisa linda, amiga! Que sorte! Sim, e vou ter uma exposição coletiva também muito boa na CGTP do Seixal. Muito bem. Com um belíssimo grupo de artistas, portanto, e vai ser uma experiência em azulejos, portanto vai ser um bocadinho uma coisa nova, sim. Bem, então vai ser... É um bom próximo mês. É um bom próximo mês. Exatamente. Olha que bom, Cruella. Olha, gostei imenso de te conhecer pessoalmente. Acompanho o teu trabalho com muito interesse e vamos continuar aqui a acompanhar no nosso canal no Conta Lá e também no Intercidades. Portanto, vai dando novidades, está bem? Claro que sim. Porque realmente gostamos depois de ir seguindo aquilo que vocês vão fazendo e acho que também aqui faz parte do nosso projeto dar visibilidade aos artistas portugueses. Obrigada, Cruella. Beijinhos. Na segunda parte deste programa, que é seguir a um curtíssimo intervalo, vocês vão conhecer, nós achamos que é um projeto muito bonito, que se chama Adota Cães Heróis. Imagina o que é, imagina aqueles cães que trabalham com as forças de segurança, com a polícia, etc., que fazem o seu papel e que depois muitas vezes não têm família para onde ir. Ora, uma mãe e uma filha decidiram alterar essa realidade. Vamos conhecê-las a seguir a um curto intervalo. Até já! Eu disse que era rápido e é rapidíssimo e depois de um breve intervalo estamos de regresso. Agora para falar de uma marca que gosta de facilitar a relação das pessoas com as plantas. Foi criada por 2 engenheiras agrónomas e chama-se Generosa. Vamos conhecer quem está na próxima paragem. Ora bem, olá Cristina.
Rosário, claro, eu já sabia que me ia enganar. Isto é a minha dislexia. Olá, Rosário. Olá, Cristina. Olá, é a Rosário Sommer, é a Cristina Mota Capitão. Disse bem, duas engenheiras. Isso. Muito bem. Que criaram uma marca que nos deixou aqui um bocadinho baralhadas. Já vamos explicar porquê, mas primeiro vou só explicar como é que vocês aparecem aqui, porque eu acho que é bonito. Porque estiveram aqui os nossos amigos da Plantome, que vocês também trabalham com eles, não é? E que nos disseram, vocês têm que conhecer esta marca fantástica de duas mulheres, e nós, vamos embora, vamos conhecer. Obrigada. E porquê é que nos deixaram baralhadas? Porque as coisas são tão bonitas que nós achámos na nossa equipa que já íamos começar a pôr isto em nós próprias, porque achámos que eram produtos de beleza. E no fundo são produtos de beleza ou de saúde. Sim, de cuidado. De cuidado. De plantas. Mas para as plantas. Exatamente. Então vá, comecem a explicar. Obrigada pelo convite. Nada, pelo amor de Deus. Bom, então começámos esta aventura por vários anos, até que culminámos nesta linha. Como é que se lembraram disto? Sentiram que havia uma falha no mercado? Sim, ou seja, a Generosa já vendeu plantas, já fez projetos em empresas e na pandemia percebemos que quando tivemos sempre aqui um intuito também de ajudar as pessoas a cuidarem das suas plantas, porque há muita gente que sente alguma frustração quando cuida das plantas e deixa morrer. Exato. E, portanto, percebemos que quando queríamos ajudar não havia muitas soluções no mercado naturais, simples, e, portanto, daí surgiu também com um projeto com a Universidade do Algarve para disputar este caminho. Muito bem. E assim o fizemos. Portanto, isto também tem aqui um processo de investigação óbvio antes, não é? Com a base do conhecimento agronómico que temos, permitiu-nos criar a linha, procurar soluções e criar uma linha, como a Cristina disse, de produtos naturais. A ideia é serem concentrados do ponto de vista também de sustentabilidade, portanto eles são concentrados e são diluídos em casa e são simples, na verdade são os básicos para ter em casa para cuidar das plantas. São bonitos porque nós também sentimos que as pessoas, se os tiverem debaixo no armário da cozinha, não os veem. Ai, que bem pensado. Portanto, as pessoas esquecem-se por vezes que as plantas são seres vivos e como seres vivos que são, precisam de cuidados, mas assim, tendo produtos mais bonitos, não só o momento se torna mais simpático, mais bonito, como podem estar expostos, o que ajuda muito. Muito bem pensado, porque se nós estivermos numa cestinha super gira, olha, aqui em cima, por exemplo, os produtos, não nos vamos esquecer de os utilizar. Outra coisa que eu estava a pensar é que a quantidade de pessoas que teve ideias brilhantes durante a pandemia, pelo menos serviu para alguma coisa, a pandemia, não é? Vocês pensaram nisto durante a pandemia? Não, na verdade, a pandemia foi para nós começámos com uma loja online de plantas. Ok. Já se chamava Generosa? Já se chamava Generosa. Passámos depois para projeto, foi uma altura em que Lisboa tinha uma necessidade muito grande de introduzir verde em tudo que era espaços de trabalho, restaurantes, etc. Portanto, tivemos uma fase em que fizemos projeto. Quando a pandemia chegou, acabámos, todo esse negócio parou, mas nós tínhamos a nossa loja online. E aí realmente foi uma oportunidade de ter um contacto muito próximo com os compradores. Portanto, na pandemia, quem trabalhava, aliás, nós tivemos que improvisar, porque tínhamos a loja montada para Lisboa e acabámos por enviar plantas para todo o país. Fizemos muitas entregas até nós, portanto, criámos ali uma relação e foi através dessa relação, criámos uma linha do WhatsApp para ajudar a cuidar. São giros, mas é isso que eu estou a dizer, surgiu uma oportunidade. Exatamente, surgiu a oportunidade, sem dúvida, para essa transição de fazer projeto para uma coisa que era mais originais e era mais nós. Até porque mais a nossa cara, sem dúvida. Eu lembro-me que eu, como vivo num apartamento, não tenho a sorte de ter nem um jardim, só tinha uma varanda e muitas amigas, durante o confinamento, realmente as plantas passaram a ter outra importância, não é? E vocês aperceberam-se também. Sim, eu tenho uma história muito engraçada de ir entregar uma planta a uma senhora que, a dada altura, diz que bom, finalmente um ser vive em casa para além de mim. A pessoa não tem noção, não é? Não tendo animais de estimação. E as plantas aí realmente se reivindicaram um bocadinho que são, não é? Que são seres vivos. Andámos um bocadinho em missão, mas foi muito especial e lá está, como disse, esta oportunidade de perceber. E tem corrido muito bem. Tem corrido bem. Tem sido sempre uma luta, não é? Claro, tem sido, como tudo em o Portugal. mercado também é pequeno e, portanto, nós dependemos muito do mercado exterior, porque conseguimos exportar, mas tem sido extremamente gratificante. E o mercado, as pessoas que consomem este tipo de... ou seja, têm interesse nestes temas, aperceberam-se
da vossa diferença, da diferença de qualidade dos vossos produtos? Sim, obviamente que existe aqui uma necessidade às vezes de educar, até porque há um gap, não é? Há um hiato entre o que as pessoas gostariam de cuidar e de manter as plantas bonitas e isso também foi um desafio para nós, no sentido de tornar a utilização de produto fácil. E o facto também deles serem naturais, não ter uma toxicidade associada, isso também faz com que haja um pouco mais abertura para que as pessoas possam usar de forma mais ampla. Mas há realmente como estava a dizer, associar este momento de cuidar de plantas a um momento de bem-estar também ajuda a que as pessoas... E depois começam a ver os resultados. Pois, isso é muito importante. Portanto, aí começa E o facto de terem feito uma linha que também é de simples utilização, como dizia há pouco, não é? Sim. Então, se calhar, vamos tentar perceber o que é que está aqui em cima da mesa. Sim. Vamos lá. Até porque está aqui um que não faz parte da nossa linha de plantas, portanto eu vou aqui... Esse faz parte de quê? Isto da próxima geração da generosa. Ok, já falamos, ok, boa. Eu não queria estar a tirar aqui o cenário. Não faz mal, mas este é o nosso produto estrela, que é um extrato de algas. É um produto concentrado, que são 5 a 10 gotinhas no pulverizador e pulverizar as folhas das plantas. Se nós mantivermos este ritual, digamos assim, de 15 em 15 dias, uma vez por mês... Eu sou como os cãezinhos, tem que cheirar tudo. Cheira a alga, de facto. Cheira muita alga. É um bocadinho como as nossas vitaminas. Nós costumamos tomar vitaminas no inverno para nos mantermos saudáveis ou o nosso sistema imunitário forte. Este extrato de algas faz exatamente isso, ou seja, estimula o sistema da planta. Isto dá para todas as plantas? Todas as plantas. Ou seja, não há plantas com alergias a determinadas coisas? Não, na verdade tem muito pouca toxicidade, eventualmente se quisermos diminuir nos escatos porque têm um crescimento mais lento, mas na verdade o facto de ser um sistema vivo, na verdade são algas, faz com que a planta só use aquilo que necessita e, portanto, pode diminuir um bocadinho o seu metabolismo, mas não... Poderíamos usar ali no nosso terrário, agora para dar trabalho ao nosso realizador? Sim. Ok. Umas gotinhas em água no pulverizador aliás, e pulverizar. Malta da equipa, nós prometemos que tomávamos conta deste terrário. Nós temos que manter este terrário vivíssimo. Pronto, depois temos aqui o nosso Soil Booster, que é um... Posso abrir? Sim. Ai, eu adoro. Já a caixa é linda. É um produto... Isto aqui, fechado, pronto. Lá dentro tem um saco com... Na verdade, isso é um humus de inseto, que é um produto de... Cheira chá. Ou alcaçuz, ou café, um bocadinho de tudo, é uma mistura. Sim, é um produto que, espalhando um pouco de 2 em 2 meses na superfície da terra do vaso, envolver um bocadinho, e é matéria orgânica para as plantas, que estão confinadas a um vaso, portanto não conseguem recolher, ou, como no ciclo da natureza, em que as folhas das árvores caem e cria-se a matéria orgânica. Certo. Aqui nós estamos a mimetizar um bocadinho a natureza. Estamos a fazer de conta, não é? Estamos a ajudar. A matéria orgânica. Uma das coisas que as pessoas mais esquecem, não é? Que é a questão da terra do vaso, que é preciso alimentá-la. Pois, claro. E, portanto, é um produto que é bastante inovador nesse sentido, que é não só o fertilizante líquido, mas alimentar a terra do vaso. Eu adorava perceber qual é a sensação das plantas quando começam a levar com os vossos produtos. Elas ficam assim todas contentes. Sim, diga. Sim, e esta rotina, nós gostamos mais de dizer que em vez de estarmos a curar, nós estamos a prevenir. E, portanto, este lado de como nós cuidamos de nós, se cuidarmos dos seres que nos rodeiam... Sem dúvida. Claro que é muito além de que é um lado também que eu acho que é altamente terapêutico de quem tem essa... Exatamente. Pronto, esse tempo que estamos, não é a perder, mas a ganhar, a tomar conta de um ser vivo, não é? Sim. Também é terapêutico para nós, seres humanos, que estamos sempre demasiado focados em nós pessoas, não é? Então é bom quando nos focamos. Isto é só o aplicador. Ai, mas é tão giro, até o aplicador é giro. Isto também com azeite e vinagre para a salada também dá. A ideia também é serem frascos reutilizáveis, portanto, na verdade, a ideia é espetacular, são muito giros os frascos. E sempre com esta preocupação também da sustentabilidade, não é? Sim. Este é, por exemplo, esse que está aí dentro é um sabão à base de azeite. Sabão. Agora é que me baralhou. Um sabão para É um quê? sabão para lavar plantas.
porque as plantas em casa não recebem chuva e, portanto, o pó, uma planta na cozinha, acaba por apanhar a gordura nas folhas e as plantas respiram pelas folhas. E, portanto, uma das principais causas de morte, para além do excesso ou da falta de água, será, com certeza, as plantas não terem as folhas suficientemente limpas para se manterem saudáveis. Até porque em casa a quantidade de luz que chega às folhas das plantas é muito, muito reduzida face à planta estar em meio natural. E uma camada de pó na superfície da folha da planta diminui imenso a capacidade fotossintética. E, portanto... A minha aprendizagem do dia. Porque eu nunca me passou pela cabeça... Sim, não é só a parte estética, obviamente que uma planta limpa com este sabão fica linda, etc. Mas principalmente do componente mais técnica, em que as plantas vão agradecer e muito quando estão em casa. Que espetáculo! E este protetor? Isto que como nós protegemos o cabelo? É um protetor de folhas. É um protetor de folhas, exato. É uma mistura também de óleos, em que um dos óleos tem um princípio de repelente e inseticida. Boa! E que, juntamente com o sabão para emulsionar na água, quando estamos a pulverizar, protege mais contra as pragas, os bichinhos que às vezes atacam as espetacular, a generosa. Nossos amigos da Plantão tinham toda a razão. É um autêntico spa para as nossas plantas. Sim, nós temos inclusive uma caixa de presente em que é o Plant Spa. Por acaso é ótimo para quem... Por acaso é um ótimo presente para os amigos e amigas que gostam de plantas, é um ótimo presente. Gostei imenso de vos conhecer. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E espero Já que a agora generosa... queria só falar neste. Pois é, este ficou aí de lado e nós não lhe estávamos a ligar nenhuma. Então, nós percebemos que dentro deste mundo da casa e do cuidado da casa podemos estender a outras áreas da casa. E, portanto, nós começámos aqui a ter um conhecimento aprofundado do sabão, um sabão tradicional, de forma tradicional e todas as suas valências e, portanto, fomos desafiadas e desafiaram-nos e nós queremos desafiar-nos a começar a introduzir produtos para outras áreas da casa. Então este é para quê? Esse é para nós. Este não! Esse é para a cozinha. Sim, vamos lançar uma linha de produtos para cuidar da casa, para além das plantas, mas para outras áreas e outros hobbies em casa. Só nos faltam os cereais, estou É os cereais. Isto é uma mistura de terra para vasos. E lá está, mais uma vez, uma pequena embalagem, porque não é preciso não ir comprar uma saca de 10 litros, se calhar se temos uma pequena planta em casa. Livre de turfa, que é uma questão também da sustentabilidade e também contém o produto, a tal matéria orgânica e que o torna extremamente rico. Olha, acho que é muito muito trabalho que está aqui com certeza investido, mas também uma grande visão e parabéns a ambas. Muito obrigada. Obrigada a nós. Ficámos hoje a perceber aqui imensas coisas. Na próxima paragem, também tem a ver com plantas, vamos falar com o nosso Francisco Rodrigues, do Best Weather, para tentarmos perceber o que é que podemos esperar do tempo. Eu acho que nós agora andamos todos com muita esperança que este sol se mantenha, porque, Francisco, eu sei que a chuva é importante, mas nós já estamos cansados, ok? Agora queremos sol. Na próxima paragem, o Francisco Rodrigues, Best Weather. Francisco? Olá, boa tarde a todos. Olá, como estás? Estás bem? Estou bem, sim, e contigo. Tudo bem, obrigada. Com todos, pronto, os telespectadores, toda a gente, espero que esteja tudo bem com todos. Estamos todos bem. Olha, Francisco, estamos aqui numa fase de bom tempo. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Mas de solinho nos próximos dias. Explica-me lá, como é que isto vai andar? Sim, isto esteve um pouco mais tremida que até ontem, basicamente, e agora a coisa está a estabilizar. Portanto, temos condições agora muito mais estáveis ao longo da próxima semana. A temperatura vai subir, vamos ter dias com mais de 20 graus, até 25 graus em alguns locais. As noites continuam algo frias, mas, portanto, em Portugal continental as condições estarão muito mais estáveis. Na Madeira também temos tido mau tempo, mas as condições tenderão a estabilizar a partir da manhã, sensivelmente, já para condições muito mais normais também na Madeira, e nos Açores, portanto, nos Açores teremos algum agravamento, mas já é portanto, já não é nesta semana, será na próxima semana em que esperamos algum agravamento. Portanto,
lá está, é a primavera que está a progredir no sentido normal e neste momento é isso que esperamos, é condições agora uns dias mais estáveis. Depois pode ser que em abril, portanto, mantemos a previsão do abril, ainda vão aparecer períodos de instabilidade, ainda há, sim. É abril águas mas mil, para já... não é, Francisco? Sim, sim, mas para já é aproveitar o bom tempo, claro. É aproveitar. Sim. Olha, Francisco, mas tu hoje vais-nos explicar o que é isto. Nós falamos de furacões e tal, mas nós não sabemos muito bem o que é que isto significa. O que é, esta pergunta tão simples, o que é um furacão, Francisco? Sim, muita gente também fez confusão entre, portanto, associar aquela tempestade a Christine portanto, em fevereiro com um furacão, e na verdade há uma diferença entre aquilo que é um furacão e aquilo que é uma tempestade, aquelas tempestades atlânticas que nos afetam no inverno. Os furacões normalmente formam-se, portanto, são diferentes, são estruturas mais pequenas e normalmente formam-se sobre águas quentes nas regiões tropicais, e isto basicamente, a forma como eles se formam, portanto, eles não precisam, que é uma coisa curiosa, é um fenómeno que gera muito vento, mas para a sua formação não pode estar muito vento, ou seja, acontece que são sistemas que se formam quando há muitas trovoadas que se organizam em cima do oceano, no oceano com água quente, portanto temos água quente a formar aguaceiros e trovoadas, e não há muito vento que empurra essas trovoadas para longe, portanto elas ficam ali, forma-se um vórtice depois, e em torno desse vórtice é que se distribui a áreas de muito vento e de trovoadas e de chuva muito intensa. Portanto, essencialmente temos um vórtice rodeado de trovoadas que se forma no oceano e que precisa de não estar vento para que se forme. Portanto, é essa a questão curiosa. E isso é um fenómeno... Isso é um fenómeno que se forma, portanto, no Atlântico, no Pacífico, tem outro nome, no Pacífico chamam-se tufões, mas pronto, é essa a forma. Portanto, a Christine foi uma coisa diferente. A Christine teve ventos muito severos, tal como um furacão, mas forma-se de forma diferente. Tem a ver com a interação de massas de ar diferentes. Sim. Olha, e quando é que eles são mais frequentes, os furacões? Pronto, os furacões são mais frequentes, portanto, no hemisfério norte no verão, quando está mais calor, são mais frequentes. Nas regiões tropicais, quando o mar está mais quente, entre o verão e o final do verão e o início do outono, portanto ali imaginemos, vamos ver ali entre o agosto, setembro, o outubro também, portanto temos o verão, durante o verão a água vai aquecendo, e depois quando chega ali ao final do verão, início do outono e a água está no máximo da sua temperatura, é quando é mais provável que se formem furacões no Atlântico, no Pacífico, já por exemplo no hemisfério sul, na Austrália, isso é na altura inversa do ano, portanto na altura oposta do ano, quando está mais calor lá naquelas regiões do hemisfério sul. Portanto Olha, e no futuro vão ser mais frequentes passarem nos Açores e em Portugal continental? Pois é, essa a questão. Portanto, nós fazemos sempre a ligação entre estes fenómenos, o estudo destes fenómenos, como eles acontecem no presente e como é que poderão ocorrer no futuro com as alterações climáticas. Portanto, nós sabemos o que é que mais ou menos vai acontecer com as alterações climáticas e depois tentamos entender como é que estes fenómenos vão reagir às alterações climáticas. E sim, de facto, é mais provável não só furacões, tempestades tropicais, portanto, temos uma gradação de intensidades, primeiro são tempestades, depois formam-se furacões, isto tem a ver com a intensidade das mesmas à medida que se organizam, e o que acontece é que nas nossas latitudes hoje em dia é raro termos furacões ou tempestades tropicais e no futuro tenderão a ser mais prováveis porque o mar vai estar mais quente, vamos ter, portanto, condições de mais instabilidade geradas pelo oceano quente e isso aumenta a probabilidade de sermos afetados por esses sistemas. Mesmo nos Açores, mais frequentemente, mas também na Madeira, portanto, nos Açores sempre aconteceu, sempre foi algo que volta e meia acontecia, mas mesmo cá na Madeira e no continente poderão vir a ser mais frequentes, claro. Olha, que sim. Francisco, claro que isto é uma pergunta que podia ser uma criança de 5 anos a fazer, mas eu vou fazer. A diferença entre um furacão e um tornado. Porque ainda este fim de semana houve um tornado na Madeira, não foi? Houve um tornado na Madeira, sim. Portanto, basicamente, o que é que acontece? Se um furacão são várias trovoadas que formam um vórtice e que andam ali à volta do vórtice, digamos assim, um tornado é uma trovoada que gera ela própria um vórtice, que é aquele funil, ou seja, quando o ar sobe, portanto, para formar a nuvem, temos o ar a subir, que depois entra dentro da nuvem, e se houver diferenças na direção do vento, portanto, na direção e na intensidade do vento, há diferenças portanto, esse ar ao subir vai interagir com diferentes camadas de vento, digamos assim, e depois assume rotação e isso é assim que se formam os tornados. Aliás,
na verdade primeiro forma-se a trovoada que começa a girar e depois o tornado forma-se juntamente com a trovoada. Normalmente é assim que a coisa evolui. Portanto, mas essas quando trovoadas... eu já me aconteceu, e olha, foi um grande susto que apanhei uma vez no verão, no Alentejo, e ia a passar, e de repente formou-se aquilo que não percebo nada disto, me pareceu ser um pequeno tornado. Existem pequenos tornados? Sim. Com muito calor? Sim. Que são aqueles que são depois muito perigosos na época de incêndios, Francisco? Isso pode acontecer, são fenómenos, portanto, isto depois em termos de nomenclatura científica depois tem outros nomes associados, mas para todos os efeitos podemos considerar como se fosse um pequeno tornado. Há quem chame uma tromba, portanto, trombas de água ou trombas que se formam em terra. As trombas são fenómenos ligeiramente diferentes dos tornados, não é preciso a tal trovoada rodar, basta só o ar à superfície rodar. Portanto, isto são, pois, em termos científicos, isto há muita diversidade, não é de opiniões, mas de teorias. A questão é que, pronto, para todos os efeitos, isto é como se fosse, esse fenómeno é como se fosse um pequeno tornado, sim. E não precisa de se formar a nuvem, e não se forma nuvem porquê? Porque está muito calor e o ar está muito seco, portanto... Por muito que ele suba ou que haja essa dinâmica de formação, digamos que forma esse redemoinho e isso, não chega ao ponto de formar a nuvem, porque temos ar quente e seco. E sim, são perigosos, claro, localmente, se estiverem associados a fogos ou podem gerar ventos localmente fortes. Exato. E agravar a situação dos incêndios. Obrigada, Francisco. Sim. Estamos sempre a aprender contigo, Francisco. Obrida. Obrigado. Até à próxima. Eu só queria dar uma pequena achega, não sei se posso dar uma pequena achega. Chega. Se os nossos telespectadores quiserem enviar aqui para o e-mail do Conta Lá ou perguntas sobre meteorologia, algo que tenham dúvidas, acho que isso seria uma forma ótima de interagir com toda a gente, não só contigo, Rita, com toda a equipa, com todos os telespectadores. Estás contratado para a produção de conteúdos. Tens toda a razão. Vamos já dizer o e-mail do Intercidades. Aliás, estamos a passá-lo, mas eu vou dizê-lo. intercidades@contalá.pt para esta sugestão do Francisco, dúvidas que tenham em relação à meteorologia, que depois o Francisco poderá responder aqui no nosso programa, mas também para sugestões de convidados, pessoas que vocês acham que devem ser entrevistadas, boas ideias que tenham passado por vós. Podem sempre escrever-nos, teremos todo o gosto, e já tem acontecido, irmos ao nosso e-mail e termos lá belíssimas histórias e depois as pessoas virem aqui sentar-se e contarem essas mesmas histórias. Obrigada, Francisco. Obrigado, Rita, e boa tarde a todos. Obrigada e boa tarde. Um beijinho grande. Beijinhos. Obrigado. Ora bem, depois de 20 anos a trabalhar no sistema bancário, a Diana Menezes e Cunha dedicou-se a 100% à paixão pelo têxtil e deu espaço à criatividade com a criação da oficina 166. É a prova de que Portugal faz bem. Olá, Diana. Olá. Antes de mais, obrigada. Obrigada eu. Mas sabe porque é que eu vou dizer obrigada? Não. Por causa do nosso lindo cenário. Estas tapeçarias que aqui estão são da Diana e são muito bonitas. Nós achamos que dá aqui toda uma alegria, aquece. E no outro dia o nosso convidado Rui Maria Pego, o meu querido amigo e ator e apresentador e tudo isso, disse, fica assim com ar de chalé. Eu gostei muito dessa... Madeira ainda por cima, sim. Fica com ar de chalé. Mas eu antes quero conhecer a história desta mulher que, aos 40, eu percebo muito bem que também fiz o mesmo, aos 40 decidiu, vamos mudar aqui a rota, mudar de vida. Então, eu quando era miúda, adolescente, sempre fui muito criativa, mas sempre associada ao têxtil. Portanto, fazia o arraiolos, o ponto de cruz, aquelas coisas, depois não tinha amigas nenhumas que... E porquê? E não tinha também avós que me ensinassem. Nem nada. Não. Mas foi aquela coisa de na escola termos os trabalhos manuais e gostar? Eu acho que eu nem tive... Não, eu acho que até era... Mas como é que isso... Não sei como é que eu fui... Como é que foi parar às agulhas? E Agora... Uma boa pergunta, não é? Uma boa pergunta. Porque eu, por exemplo, lembro-me que tinha uma avó que me tentou ensinar, coitadinha, sem nenhum sucesso. Mas na escola eu gostava mais da parte dos têxteis do que das madeiras. Das madeiras, sim, eu tinha as madeiras. Mas agora boa pergunta, ou então se calhar foi uma amiga que fazia ponto de cruz e eu a partir daí depois fazia. E então nenhuma das minhas amigas na altura fazia, mas depois nós encontramos, não é? Your vibe attracts your tribe. Claro. Então, só que depois aquilo acabava por não me entusiasmar muito, porque era seguir esquema. Portanto, eu não era boa a desenhar, eu não era boa a criar, portanto...
achava eu. Achava. E então ainda não tinha encontrado a técnica. Depois não fui para artes, tirei relações internacionais. Pois, eu sei, é que foi uma vida mesmo totalmente... Estive na banca, portanto nem sequer foi a via diplomática, mas na banca estive na área internacional. E depois houve uma altura ainda que eu, quando apareceram aquelas lojas das miçangas, fiz montes de colares, mas depois chateava-me que as pessoas queriam que eu fizesse colares iguais aos que eu tinha acabado de fazer e eu não gostava. Eu queria fazer coisas diferentes. E quando eu estava em Angola, porque vivemos 6 anos em Angola, quando fiz 40 anos eu estava mesmo a precisar de fazer qualquer coisa. E ainda estava na banca nessa altura? Sim, ainda estava na banca. E então comecei a ver no Pinterest e descobri estas tapeçarias, porque na altura, quer dizer, em Portugal isto não só havia muito falar. Pois não. Não era tapetes ou eram aquelas tapeçarias mais pesadas e tradicionais. Ou tradicionais, exatamente, sim. Exatamente. E então eu gostei imenso e comecei a seguir, mas isto no norte da Europa, Austrália e Estados Unidos, já super avançado. Certo. E eu comecei a seguir uma artista têxtil australiana que estava a viver em Nova Iorque. E então eu comecei a segui-la e às tantas nós vinhamos de férias para Portugal no verão e eu percebi que ela ia dar um workshop em Nova Iorque daí a 2 semanas. E eu, na brincadeira, disse ao meu marido: olha, não sei o que é que vais fazer, mas daqui a 2 semanas eu tenho que estar em Brooklyn. Ai, que máximo! E ele, que é um querido e que embarca nas minhas loucuras, e então fomos, ele disse: já marcaste o voo, então fomos, e eu, no momento em que eu fiz, aquilo foi um workshop de manhã e um workshop do nível intermédio à tarde. E eu, assim que fiz a primeira, eu pensei: é isto. Ai, bem, mas que coisa espetacular, não é? Como é que uma... Mas que eu coisa, consegui não é? perceber, porque eu consegui perceber que eu criava enquanto fazia. Eu não fazia. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já tenho que fazer desenhos, não é? Para o cliente, ou então quando tenho equipa, para a equipa fazer. Mas eu percebi logo aquilo. E a minha mãe achou que eu era louca, porque entretanto nós. As mães acham sempre que nós somos loucos. Vim de vez com os miúdos para Portugal e, para além de trabalhar, continuar a trabalhar na banca. Fazia tapeçarias. Mas era isso que entusiasmava? Era o que me entusiasmava. E então eu pensei: mas vou criar uma marca. E então criei uma marca, criei o site, portanto montei tudo. E depois tive assim, acho que não é bem sorte, porque a sorte também se constrói, não é? Claro. Mas tive a sorte de ser convidada pela Bárbara Osório, da Pedroso e Osório, para expor as minhas peças no showroom deles, que é onde vão tudo o que é arquiteto de interiores e designers. Curadores e designers e tudo. E então, a partir daí, foi fazer um hotel. E a partir do momento em que eu entro num hotel, depois Portugal é pequenino. Mudou-lhe a vida toda. Então foi... Qual é que era o hotel que eu adoro saber essa Foi um que agora, entretanto, eles acho que já remodelaram, mas foi um da White, dos Açores, em Ponta Delgada. Foi nos Açores. E então... E pronto, e depois a partir daí foram uma série de projetos. Eu tenho uma amiga que é apaixonada por esta peça aqui atrás. Esta peça, mas olha, amiga, como é que se chama a amiga? Rita Andringa. Oh, Rita, vai ter que ter um pouco de paciência, Rita. Mas ela... Porque nós também estamos apaixonadas por esta peça. Eu em particular, porque esta peça ainda por cima traz-me um certo Sporting à minha vida. E, portanto, eu gosto muito desta peça verde, é lindíssima. E ela foi a minha primeira cliente, designer de interiores, para outro projeto também no Algarve. E então, e depois ficámos amigos, que eu normalmente fico amiga dos meus clientes, portanto é bom sinal. Que bom! E então, pronto, a partir daí depois foi tudo. E ela dizia: tu ainda vais ter um ateliê grande, de pé direito, eu estás doido alguma vez. Pronto, e a verdade é que depois a coisa evoluiu. Tão bom. Que bom ter tido essa coragem aos 40 E depois largou a banca. E depois larguei a banca. Toda feliz. Depois larguei a banca. Foi na sequência de uma situação, uma tragédia familiar, fiz entre aspas, mas é mesmo. Porque já estava há 3 anos com as duas coisas. E, entretanto, o meu filho mais velho, com 16 anos, teve um acidente de moto e faleceu. E tenho mais 2 e isto foi assim a reviravolta na nossa vida e foi... Nunca sei o que dizer, dou-lhe só a minha mão, porque também sou mãe e fico sempre muito aflita porque nunca sei o que... É a única situação em que eu não sei o que dizer em televisão. Sim, mas não... Mas é... Sim.
eu acho que foi graças a isto que, entretanto, nós vivemos todo um mundo de coisas e experiências. E então, pronto, foi aí que eu pensei, vou largar então o banco, que eu adorava o que fazia também, mas gostava mais disto. Certo. E então, pronto, e depois foi, sei lá, tenho peças em hotéis, muitos hotéis, tenho peças de 8 metros de altura. Que giro. Mas, e agora já tem um ateliê e pessoas, não é? É sim, já entretanto já tive, a coisa cresceu mais e agora decidi também, depois do grande crescimento, do voltar grande um bocadinho crescimento é voltar, eu sinto a necessidade de ter que olhar para as minhas peças e vibrar por dentro. E serem suas, não é? E serem minhas, e eu conseguir voltar, deixar de lado as preocupações de ser empreendedora e de voltar a apaixonar. Então o que é que eu fiz? Recuei, mas a marca continua igual, claro. os projetos continuam iguais, a gestão é que passou a ser diferente. E então já sou eu que voltei a fazer as peças e com outra vez com a vontade de criar. Sentido, não é? Que é o que faz sentido. E diga-me uma coisa, e que técnicas são estas? Que materiais é que usa? Então, eu não gosto de fazer coisas iguais e tenho uma regra que é não fazer 2 peças iguais, a não ser que o mesmo cliente me peça. Claro. Mas quando tenho, por exemplo, a Rita adora esta. Super originais, não há igual. Sim, não há, e eu normalmente nunca tenho peças tenho estas que andam sempre, que eu faço para exposições e depois para sei lá, para outros eventos, exatamente. Coisas, e depois ou elas se vendem ou então depois deixo. Elas estão destinadas a alguém. Exato. E depois, o que eu tive muito tempo a pensar, que é, será que devo seguir sempre o mesmo estilo? Da pessoa olhar para a peça e pensar, aquilo é uma Diana. Mas aborrece-me. Eu gosto é de criar então está e de experimentar. Exatamente, portanto não dá. Então, a minha técnica preferida é a tapeçaria. Consegue só à mesma ver que é seu, mesmo sendo... Agora eu acho que as pessoas já percebem. E depois gosto imenso, quando os clientes vêm ter comigo, Diana, tenho aqui uma ideia, uma coisa, e eu, bora fazer. Sim, vamos. Como é que vamos fazer? Não faço ideia, mas vamos fazer. E então, por isso é que eu uso muitas técnicas. A minha preferida e a principal é a tapeçaria, que é aquela cor-de-rosa. É a cor-de-rosa, que é uma coisa linda, adoro. Depois, por questões de orçamento para hotéis e para isso, às vezes o orçamento não é tão elevado e então incorporei o macramé. Que é aquela ali que está no topo. Só que é o macramé que tem os nós, mas eu depois punha-lhe a tapeçaria também em cima. Portanto, usava as cordas do macramé como teia para a tapeçaria. Exato. E depois houve uma altura que decidi bordar em fotografia. E então bordei em fotografia, fiz numa folha A4, era uma ferida calo, bordei-lhe as flores. E então eu estava a fazer uma peça grande em macramé para um restaurante na Bélgica e eles viram, Diana, consegues fazer isso de 1 metro por 1,5 metro? E eu, consigo. Então mandei imprimir em tela e fiz. Posso mostrar? Eu quero, não é essa. Pois eu quero que me mostre o que é que tem aí, adoro. Esta fotografia é minha, porque depois isto foi um projeto também com uma fotógrafa. Está super gira em Frida Kahlo, adoro. E então, que é... Quem não ama Frida Kahlo? Ai, que está tão giro. Isto é super giro, Diana, adoro. Então comecei... eu acho que vou ter que mostrar assim porque... Sim. Nós somos uma startup, precisávamos aqui de uma grua, ainda não temos, mas teremos em breve, porque também nós cresceremos como o ateliê da Diana. Só um bocadinho, espera aí, que eu vou mostrar assim. Diana, ajuda-me aqui. Sim. Isto é lindo, isto é uma fotografia. Tem outra vez o microfone. É uma fotografia em que depois teceu a fotografia, bordou. Aqui é bordado. É portanto, e o que é que isto foi um projeto que a Andreia é fotógrafa e que foi muito giro porque era para o Dia da Mulher e então é uma sessão fotográfica e depois ou eu bordo a fotografia da pessoa ou então ela tem um workshop porque, entanto, tudo o que eu faço e crio eu ensino. Claro, mas isto é uma grande ideia, isto é muito bonito, é um grande presente para se dar a uma amiga, por exemplo, não é? Uma ocasião especial, é mesmo muito giro. Conseguiram ver? Conseguiram? É muito lindo, olha, que bonito. E depois, isto já é mais abstrato, mas é em papel de aguarela, em que depois mistura-se, e depois de emoldurado e com, pronto, e aí já são... enfim, é o que me apetecer fazer. Já é outra técnica. Aí é bordada à mesma, mas é só o papel de aguarela. Que espetáculo. E que fizemos em várias cores, então
Tenho mobiliário de exterior, espreguiçadeiras, só que aí uso corda náutica, painéis, ensombramentos. Então, Gina, e tem mais clientes de empresas ou pessoas comuns? Tenho agora mais clientes de designers de interiores, não é? Mas para casas particulares, mas tenho muitos hotéis e muitos restaurantes. Muitos hotéis e restaurantes, pois faz todo sentido. E já lhe pedir, qual foi a peça maior que fez? Assim, tipo... Foi para o bairro Alto Hotel, que está quando lá for, não, ela não está à vista, ela está no espaço, no hall dos quartos. Portanto, mas chegar lá e dizer que eu sou amiga da Diana... Vou lá dizer que façam o favor de me deixar não, mas ver. eles levam. Então, foi uma tapeçaria tem 8 metros de altura por 2 de largura. Como é que fez isso? Não fez sozinha? Não fiz sozinha e no fundo são 4 que depois nós ligámos e foi a tapeçaria que eu fiz a seguir ao acidente do meu filho e então aquela peça foi, aliás o luto foi feito com aquela peça, mas com uma boa energia, atenção. Não tenho dúvidas. E então é a peça maior, mas depois já tenho também de 6 metros por 3. Mas isso que disse são os que eu gosto mais. É muito bonito no sentido em que também, de certa forma, há um lado terapêutico. Muito, muito. Aliás, eu tenho muitas alunas, durante imenso tempo, agora estou a dar menos, mas dava muitos workshops e organizo retiros criativos também, de-nos para um hotel, estarmos só, eu escolho o tema, ou é tapeçaria, ou é macramé. Só vão raparigas? Não, eu adorava que fossem homens. Mas nunca foram? Não. Mas aos workshops já tive. Ah, que bom. Mas assim, aos retiros não. Vão os maridos, pronto, mas eles não fazem, ficam com a conta dos filhos. E então é muito interessante porque tenho desde cirurgiões, não é? Cirurgiãs, a pessoas também criativas, a pessoas que estão muito com stress e então e que é sentem super terapêutico. Que é uma forma de estarmos connosco, não é? É porque deve ser bonito, porque podemos estar a criar sozinhas, sossegadas, uma espécie de uma meditação enquanto se faz isto, mas ao mesmo tempo também se quisermos partilhar com quem está ao nosso lado, também há esse espaço de partilha. Exatamente. E agora não tem investido tanto nos workshops, não tem mas tempo. vou agora, aliás tenho um retiro já marcado também, portanto vai... Eu já tinha ouvido falar de muitos retiros, mas retiros de tapeçaria... É espetacular, é espetacular. E são 4 dias em que nós estamos... Eu costumo brincar e dizer que para a próxima não vou contratar catering só daqueles carrinhos do soro, porque elas nem se querem levantar isso comigo é que não dava. Pois não, eu também. Eu tapeçava. Não sei como é que se diz. Eu fazia o trabalho, mas depois tinha que comer e beber, não, senão claro esta pessoa claro também não pode ser só trabalhar. Mas é muito, às vezes em espaços tão bonitos com piscinas e hotel lindo de morrer, mas a pessoa mergulha tanto neste processo. Certo, isso eu entendo. Por isso depois apetece ficar ali a continuar e a acabar e não é? Quero sempre ver o fim. Exatamente. Diana, foi um gosto enorme conhecê-la pessoalmente, apesar de sentir que estou aqui consigo todos os dias. Quando quiser e lhe apetecer, e o Portugal faz bem também decidir, pode sempre vir cá, vá dizer à sua amiga que esta tem que ficar aqui mais um bocadinho, mas pode ir trocando as peças. Nós gostamos muito de ter esta parceria com o Portugal Faz Bem e ter esta possibilidade do nosso cenário ser uma montra dos artistas portugueses e temos a possibilidade dele também se ir transformando, porque vão trazendo coisas, depois vamos modificando e a nossa casa está sempre diferente e isso é uma coisa que eu acho que é uma... Acho sinceramente que foi uma grande ideia que tivemos. Pronto, e estamos muito contentes com ela. Obrigada, Diana. Muito obrigada e tudo bom para si. Obrigada. Igualmente. Agora, na próxima paragem, vocês vão querer conhecer esta história. A Ana e a Maria são mãe e filha e, além deste laço que é inquebrável, partilham a experiência marcante de terem adotado um cão de serviço público reformado. O que é que será que isto quer dizer? Vamos conhecê-las e ao projeto Adota Cães Heróis. Próxima paragem. Olá! Bem que lindas as duas. E as duas e a loba, não é? As três. Pois, as três. Então, é a Ana Carla Almeida e a Maria, a sua filha, não é? E é a loba. A loba. Ana, vou começar por si antes de irmos à história da loba. E sei que ainda exerce, certo? Sim. É procuradora. Sou procuradora do Ministério. Sim, sou magistrada do Ministério Público. É magistrada do Ministério Público. E isto é importante dizer porquê? Porque para me explicar como é que surge esta sua sensibilidade a estes cães de serviço, digamos assim, não é? Bem, sim, de facto tem a ver com a minha profissão. A dada altura, no exercício das minhas funções, precisei de segurança pessoal. E a segurança pessoal é prestada por um corpo especial da PSP, por uma unidade especial da PSP.
E essa circunstância permitiu-me ter contacto com esta unidade, que tem também uma das valências desta unidade é ter cães de serviço público, que, enfim, em várias áreas, em várias valências, digamos assim. E essa circunstância de, nessa altura, ter tomado conhecimento destes cães e do serviço público que realmente eles prestam à comunidade, de facto teve um impacto muito grande em mim e fiquei sempre com esta ideia de que, de alguma maneira, em algum momento, eu gostaria de retribuir esse serviço que eles prestam à comunidade. Mas, de facto, depois é como se uma gaveta ficasse aqui e nunca aconteceu. Mas fiquei depois também com algumas relações de amizade com alguns polícias dessa unidade, em particular a Ana Alberto, que já não está nessa unidade, mas que esteve muito tempo e que era uma pessoa muito ligada aos animais e que eu acho que fez um trabalho excepcional pelos animais daquela unidade. E a circunstância de ter mantido essa relação também de amizade com ela também me permitiu manter esse link, digamos assim, Nunca com estes perdeu, cães. não é? Exato. Essa ligação emocional, digamos. E, portanto, a dada altura surgiu essa oportunidade e adotámos primeiro um cão que não foi a Loba, até foi o outro cão, e a decisão até não fui eu que a tomei, foi a Maria. Portanto, se calhar então, Maria, conta-me, faz favor. Sim, sabemos da existência do Giz, tinha 13 anos, era o cão mais velho da entidade da PSP. E era um cão que fazia o quê, Maria? Eu acho que ele fez várias coisas, mas acho que o principal foi droga, mas acho que ele teve várias valências. É o chamado cão farejador? Sim, ele cheirava muito, sim. Tivemos conhecimento que ele estava lá na entidade, pronto, já reformado, e no canil, pela nossa amiga Ana Alberto, ela convenceu-nos a ir lá só sem compromisso, só visitá-lo, só vê-lo. Sem compromisso? Sim, mas não foi possível. Não sei porque senti logo uma ligação grande com ele e quis levá-lo para casa. Ele até não me ligou imenso, ou seja, não foi uma coisa necessariamente mútua logo ao início, mas eu não sei, eu gostei muito dele, achei... Mas, Maria, tu também tinhas esta... Vou tratar porque tu és muito novinha. Claro, sim. Também tinhas esta hipersensibilidade, também por causa da experiência da mãe, de ter... Ou tu também já gostavas de animais por si? Nós sempre tivemos animais. Okay. Eu já gostava de animais por si só e não sei porque também gosto particularmente de pessoas mais velhas. Portanto, acho que também houve aqui uma junção de o facto de ser mais velho e de ser cão, que nos juntou aqui ao Giz. Porque são sempre os últimos a serem adotados, não é? Sim. E tratados. Olha, mas só para eu perceber, onde é que estes cães estão? Vocês vão... Ou seja, é porque isto é uma coisa que me preocupa. Também nós adoramos animais aqui. Este programa tem sempre conteúdos relacionados com animais e tem muitas vezes animais cá. Sim. Mas eu não tenho mesmo conhecimento do que é que acontece a estes cães. Portanto, isto são cães que fazem uma carreira de serviço público, podemos dizer assim. Sim. E depois, porque eu na minha ideia infantil, eu achava sempre que havia um polícia que os levava ou que adotava. Essa é a ideia, não é? Portanto, eles defendem isso. Todas estas instituições defendem e é para eles uma prioridade que o tratador fique com estes cães. Mas nem todos os tratadores conseguem, até porque muitas vezes eles têm mais do que um cão, treinam mais do que um cão e, portanto, não têm condições para ficar com todos, não é? E, portanto, os cães às vezes acabam por ficar nas instituições, não é? E, portanto, o que é este projeto? Não é nada de muito especial. Certo. É apenas tentar, no fundo, através, enfim, da publicitação, da utilização das redes sociais, e é por isso que também estarmos aqui é importante para dar a conhecer o projeto. No fundo, não é mais do que encontrar pessoas que se disponibilizem para retribuir a estes animais o serviço que eles já prestaram à comunidade, no fundo, dando-lhes uma velhice. Pode não ser velhice, porque os cães podem ficar inoperacionais por outras razões que não têm a ver com a idade. Mas, no fundo, como foi o caso da Loba, foi o caso da Loba, dar-lhes condições de terminarem a sua vida com qualidade de vida melhor que teriam nas instituições, porque senão o que acontece é que ficam lá, não é? Olha, já quero-vos agradecer, porque eu acho que vocês tiveram uma ideia ótima e até me comove, porque, pronto, realmente os animais são incríveis e... Para mim, todos deviam ter uma casa, uma família, todos deviam ser acolhidos e então estes que fazem este serviço incrível, não é que se possa pôr em escala de valores quem é que merece mais, mas merecem de facto muito. Qual é a história da Loba?
Então, a Loba, e eu também queria dizer isso, este projeto também visa dar um bocadinho de visibilidade a isso. Certo. Porque muitas vezes estes cães, às vezes assim, nós ouvimos falar muito destes cães quando há catástrofes, não é? E vemos os cães, normalmente são cães de busca e salvamento, como é a Loba também. Mas eles são utilizados em muitas outras valências e não têm essa visibilidade. Quais são as valências já agora? E enquanto que um homem pode escolher fazer esse trabalho, e é também bastante meritório que o faça, um homem ou uma mulher, os cães não escolhem, não é? Alguém escolhe por eles. E eu acho que isso merece ainda mais ser retribuído. Então, já agora, em que instituições trabalham? Antes de irmos à história da Loba. Neste momento nós temos, os nossos parceiros mesmo são a PSP e o Exército. E neste momento, aliás, temos 3 cães para adotar dos paraquedistas do Exército. Já contactámos também a Força Aérea, portanto estamos num processo de assinarem um protocolo, enfim, essas burocracias que demoram imenso tempo estas entidades. E contactámos outras entidades, por exemplo, a Marinha disse que estaria interessada, mas não tinha cães para adotar, portanto, quando tiverem, vão contactar-nos. E houve outras entidades que disseram que não se justificava porque têm poucos cães e, portanto, conseguem resolver isso internamente. Ainda bem. Se não for, sim. Não é? Se isso deixar de ser assim, que vão estabelecer... E só para as pessoas perceberem, Ana e Maria, estes cães podem fazer o quê? Já vamos à história da Loba, mas... Há aquela ideia dos filmes, a Maria até falou agora do Giz, o Giz, entretanto, depois estava velhote, não é? Sim. Pronto. O Giz era um cão que trabalhava na área dos estupefacientes, portanto, e é uma das funções que nós sabemos, vemos nos filmes que acontece. Mas eles podem ter múltiplas funções, não é, Ana? Sim, Maria, pode explicar. Maria. Sim, eu não sou propriamente profissional para explicar, mas sei que há várias vertentes. Tem a busca e salvamento, que é o caso da Loba, os estupefacientes do Giz, depois também tem a detecção de explosivos, ordem pública, sim. Os cães agora do Exército são mesmo cães de guerra, ou seja, se na eventualidade de haver uma guerra, são mesmo cães que são utilizados em cenário de guerra, sim, com várias funções. É isso que agora fiquei com a frase da Ana aqui a martelar-me na cabeça, que é que nós escolhemos, mas eles não escolhem. É verdade, mas é verdade. Mas é interessante que depois é o que lhes faz feliz, porque a Loba ainda hoje já não está ativa há uns bons anos, e ainda hoje nós notamos que o que lhe faz feliz é nós irmos para a rua com ela, tirarmos-lhe uma bola, ela ir cheirar tudo. Replicar um cenário semelhante ao do treino. Sim, eu às vezes até na brincadeira escondo-me para ver se ela me encontra e nós notamos que ela gosta muito, ou seja, é verdade que não escolhem, mas acaba por se tornar parte deles, não é? Acaba por se tornar... Sim, o olhar dela é uma coisa, não há explicação. Ela tem que idade, a Loba? 11 anos. E era uma cadela que fazia salvamentos, é isso? Sim, busca e salvamentos, sim. E há pouco, Maria, tu disseste, é o caso da Loba. Ela teve algum acidente ou alguma coisa? Não, acho que a dada altura começaram a perceber que ela estava com uma relação difícil com crianças. Ok. E, portanto, isso podia ser problemático. Caso fosse uma criança que estivesse perdida, tinham medo que ela não reagisse da mesma maneira. E acharam que era melhor torná-la inoperacional. Ninguém diria, porque ela parece um docinho. Sim. Se calhar foi alguma coisa ou algum trauma, nunca sabemos como é que sabemos, mas estas entidades eu acho que fazem bem, não correm esse tipo de risco. Pensar, não é? Claro, evidentemente. Portanto, nessa situação, preferiram declará-la inoperacional e pronto. Então, e agora, quem nos estiver a ver e que tenha interesse em conhecer melhor o vosso projeto, olá, meu amor, olá, Loba, sou a Rita. Olá. Finalmente, esteve aqui de costas o tempo todo. Sim. Um bocadinho mal educada. Fizeste bem, Lubi. Tão querida, tão querida. Como é que podemos fazer? Não só para apoiar, para ajudar, para, sei lá, o que for preciso. Então. Sim, então nós temos um website, Adota Cães Heróis. Nós estamos a passar a morada, se tudo correr bem, acho que sim estamos. Onde nós vamos introduzindo os cães que estiverem disponíveis para adotar, que nós vamos articulando com a PSP e com o Exército, e as pessoas, quem estiver interessado e quem achar que também tem as condições para isso, porque é verdade que é algo que, assim, à primeira vista pode ser muito giro e as pessoas podem ficar muito entusiasmadas, mas é algo que... É uma responsabilidade muito grande, É uma grande responsabilidade, tanto em termos financeiros como mesmo em termos... emocionais. A pessoa tem que ter disponibilidade. É importante realçar que estes cães têm certas particularidades, portanto, quando vão para casa, como nunca viveram... O caso da Loba não, que ela veio da nossa amiga Ana, mas normalmente estes cães nunca viveram numa casa...
Tem que se habituar. Tem que se habituar. Tem ali umas semaninhas de adaptação e, portanto, a pessoa precisa de estar disponível para ajudar os nossos heróis nessa há uns adaptação. que podem até estar magoados, não, Ana? Não, quer dizer, podem ter doenças, não é? Normalmente estes cães têm muitas vezes problemas articulares, até pelos treinos que têm, não é? Portanto, por exemplo, a loba faz vários suplementos por causa disso mesmo, por causa das articulações. Portanto, são cães que é como se fosse um atleta, não é? Portanto, mesmo depois de não serem atletas e não estarem em competição, precisam de um tratamento Mas particular. Mas que é o vosso conhecimento, por norma, qual é a percentagem, ou seja, eu queria perceber a percentagem de animais que fica com alguém da força da autoridade que o treinou e qual é a percentagem que não consegue? Não sabemos. Nós na verdade, perguntamos e as entidades não têm esse registro. Infelizmente, em Portugal não têm, como, por exemplo, também não têm o registro das missões dos animais. Era muito interessante saber a missão de cada animal. Infelizmente, em Portugal... Que pena não se fazer isso. Não há. Em outros países... Sim. Há uma dignidade em relação a estes animais, uma dignificação da carreira deles, da vida deles, que devíamos adotar também, não é? Eles começam a fazer já se começa a fazer isso, mas, enfim, cães com 12, 13 anos para trás não há ainda muito, embora eles possam dizer que sim, na verdade não há muito esse registro aí. Pois, e é pena, porque seria até mais fácil depois para o processo de adoção também compreendermos a história do animal, quer dizer, é como tudo na vida, os animais têm uma história como nós também temos. Claro. Não é? Mas vamos ver, no processo de adoção há uma avaliação, portanto, a Maria não explicou isso até ao fim, portanto, as pessoas declaram, podem começar por fazer uma declaração de interesse no processo de adoção. No nosso website. No website, portanto, há lá formulários para isso. Depois há enfim, mostrando o interesse e havendo cães para adotar, como é agora o caso, há depois um outro formulário muito mais específico com mais questões, onde fazemos toda essa avaliação. Mas a entidade que dá os cães para adotar, por exemplo, estes 3 cães que estão para adotar, faz parte também do protocolo que fazemos com as entidades, dão-nos muita informação sobre os cães. Podemos não ter essa informação que é interessante sobre as missões, mas temos informação médica muito detalhada, se o cão tem algum problema, se não tem, se precisa de cuidados médicos, sobre a personalidade, se a família pode ter crianças, se não pode, se precisa de espaço, se não precisa. Portanto, essa informação, eles devem conhecer os bichos muito bem, claro. Não é? E pomos também isso no website também para as pessoas perceberem o que é que adequam ou não. Olha, isto é uma grande vantagem, digo eu, em relação a outros processos de adoção, é que, estou a dar um exemplo, por exemplo, se calhar uma pessoa que queira ter um animal e gostasse muito de lhe dar toda... mas que não pode, por exemplo, por razões, não ter um animal que ladra muito, se calhar essas informações vocês têm, não é? Sim. E esses animais que neste momento estão para a adoção, conhecem a história ou não? Sim, quer dizer, conhecemos, não mais ou conhecemos menos muito profundamente, mas sim, essa informação está disponível. E são que histórias, só para eu tentar perceber? Portanto, são 2 cães de guarda e um cão de explosivos, acho que é assim. São 2 de guarda e um de explosivos. Mas não sabemos... Sim, de missões em que tenham participado. Isso não sei. Mas isso também acho que... Podem também, como são do Exército, aí admito que possa até haver questões que têm a ver com segurança e eles possam não divulgar. Certo. Admito que possa existir. Há outro mundo inteiro que eu tinha que vos fazer perguntas, mas não é a vocês, porque não são vocês que treinam os cães. Mas que eu tenho sempre muitas questões. Por exemplo, um cão de explosivos, como é que é treinado, não é? Um cão farejador de droga, como é que é treinado? Bom, eu também não sou especialista, já fiz essas questões também, mas é muito pelo faro também. É muito... Há imensos mitos os explosivos relacionados. e pela droga é através do cheiro. E da substância. Nós quando fomos assinar o memorando com o Exército, eles lá fizeram uma pequena demonstração e daquilo que eu percebi, eles requeriam as situações reais, sim, para treinar, para quando realmente acontecer. Eles fizeram lá uma demonstração, puseram assim, acho que é um pequeno explosivo que não tem problema nenhum, assim, num carro. E mostraram-nos como é que praticam com os cães o cão a descobrir o explosivo e a alertar o militar para o explosivo. É uma realidade ainda pouco falada em Portugal. Eu acho que aquilo que a Ana disse é para mim talvez o mais importante deste vosso trabalho é dar visibilidade, porque ainda há muito que fazer, não é?
pronto, provavelmente precisaremos sempre dos cães para nos ajudar em determinadas tarefas. É muito digno e muito nobre aquilo que eles fazem, mas como a Ana também disse muito bem, não os escolhem e, portanto, temos a obrigação como sociedade de os acompanhar, de retribuir e de lhes proporcionar uma vida com dignidade até ao fim. Tem sentido, por parte das entidades que aborda, abertura? Sim. Sim. Todas mesmo aquelas que, por não terem, por exemplo, cães, decidiram não se juntar para já, as pessoas acham o projeto muito interessante, sentem-se, num certo sentido, até reconhecidas pelo facto de se dar visibilidade também ao trabalho que eles fazem. Certo. Portanto, todas as entidades que contactámos até agora têm tido imensa abertura. Demoram muito tempo a decidir. Mas, o que é que acha que isso acontece? É o Estado, em geral? Eu percebo, quer dizer, numa entidade, por exemplo, como o Exército, ou como a PSP, ou como a GNR, enfim, isto não é uma prioridade, não é um protocolo de uma pessoa que mandou para lá. Certo. Não é uma prioridade. Tem outras coisas para pensar, não é? E, portanto, aquilo fica lá esquecido. Claro que eu insisto, até ser bloqueado o meu e-mail e tal, mas e eles pedem imensa desculpa. Sim. Mas eu percebo que não seja uma prioridade, não é? Fica lá e tal, pronto. Mas é pena porque, no fundo, este projeto que está agora mais ou menos a ser implementado começou há 2 anos. Não é? Pois, quando começámos a pensar. E a Maria estava ainda no Erasmus, ia fazer reuniões. Pois, e é pena, porque podíamos já estar mais avançados e ter, eventualmente, até mais cães, mas pronto. Mas agora, pode ser que agora, sim, com toda a visibilidade que temos, tem tido e que mais seja dada, que seja possível... Sim, temos muito interessados também. Temos à volta de 200 manifestações de interesse em adotar. Agora também é o critério, não é? E pois, como é que vocês vão fazer? São vocês as duas que vão... Nós fazemos uma primeira triagem. Eu estou mais encarregue de gerir o website, as redes sociais, a mãe está mais no contato com as instituições. E, portanto, grande dupla. Sim. Funcionamos bem. O que eu costumo fazer, ou seja, eu consigo aceder a toda a gente que submeteu um formulário de adoção no website e depois, dependendo da disponibilidade de cães, mandamos um formulário mais específico que a pessoa disponibiliza o e-mail. E, portanto, mandamos um formulário mais específico em que fazemos diversas perguntas que são importantes para a adoção. Certo, que é para terem... nunca temos a certeza absoluta, mas para ficarem com um bocadinho mais de garantia. Sim, e logo aí também percebemos pessoas que submeteram o formulário por... entusiasmo momentâneo, sim. Porque há muita gente que não responde. Portanto, e aí fica logo feita a seleção. É verdade. Claro. Maria e Ana, muito obrigada. Foi mesmo um prazer. Mas quando eu digo obrigada, nem é só pela presença aqui. Obrigada mesmo por esta boa ideia e por esta vida bonita que estão a dar também à Loba. Mais um projeto que, se calhar, muita gente não conhece, mas realmente há pessoas a fazerem coisas incríveis no nosso país. Aqui estão 2. Nós voltamos amanhã com mais pessoas a fazer coisas incríveis no nosso país. Beijinhos, até amanhã.